Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 11. Na próxima vez, logo no início, ou seja, quando Hanta tentasse atacar, ele pretendia esmagá-lo, sem nunca deixá-lo começar, por assim dizer. Takazagi já tinha observado os movimentos de Hanta o suficiente e os havia dominado. Pelo menos, era isso que Takazagi havia decidido. Ele acha que pode me subestimar. Vamos nessa. Se você acha que pode me parar, pode tentar. Se Hanta tivesse sido o mesmo de antes, teria deixado o sangue subir a cabeça e atacado Takazagi daquele jeito. Isso não demonstraria nenhum tipo de evolução. Ele estava a 8 metros de Takazagi. Hanta parou deliberadamente. Takazagi franziu ligeiramente a testa. Não se preocupe, eu não amarelei. Sou um cavaleiro temido. Ele podia lutar como um cavaleiro temível. Essa era sua única vantagem. E um cavaleiro temido possuía mais do que apenas suas temíveis artes marciais. Ó escuridão. Quando Hanta tentou lançar seu feitiço, Takazagi atacou. De alguma forma, Hanta conseguiu continuar entoando o feitiço sem perder a concentração. Ó senhor do vício chamado demoníaco. Seu cão do inferno da caveira. A katana de Takazagi se estendeu. Não foi um corte ou uma estocada. Foi como se o braço de Takazagi tivesse se fundido com sua katana, transformando-se em um chicote. Foi por pouco. Se ele tivesse demorado um segundo a mais para recuar com o passo sombrio, Hanta teria caído vítima da katana de Takazagi. Se tivesse entrado em pânico e fugido um pouco antes, mesmo que tivesse conseguido continuar entoando o feitiço enquanto fugia, o feitiço poderia não ter sido concluído. No local onde Hanta estivera um instante antes, logo atrás de Takazagi, surgiu uma espécie de nuvem roxa escura. A nuvem rapidamente formou um vórtice. Inspirando profundamente, Takazagi começou a se virar e, em seguida, saltou para o lado. A nuvem já estava assumindo uma forma familiar. Podia ser descrita como um humano com um lençol roxo sobre a cabeça, carregando uma faca na mão direita e uma arma semelhante a um porrete na esquerda. Apesar de flutuar, tinha duas pernas propriamente ditas, o que lhe conferia uma estranha sensação de imperfeição. Seus dois olhos eram como buracos, e abaixo deles havia uma boca semelhante a um corte. Seu nome era Zodiac-kun, o temido cavaleiro, o demônio de Hanta. Kerry. Quanto tempo, seu inútil Hanta? Vá morrer 10.000 vezes agora mesmo. Não, Takazagi desferiu um golpe certeiro com sua espada. Você vai morrer. Zodiac-kun deu uma cambalhota flutuante para evitar o golpe de Takazagi. Kerry. Você quer morrer antes do Hanta, velhote. Não sou um velho. Estou apenas no início da meia-idade. Takazagi partiu para cima do Zodiac-kun. Ele estava estranhamente agitado. Zodiac-kun deslizou para trás, escapando de Takazagi. Em seguida, Zodiac-kun deu mais um salto mortal para trás, ou girou para evitar a katana de Takazagi. Enquanto recuperava o fôlego, Hanta observava Takazagi. Será que alguém como o velho se irritaria tão facilmente? Ele não sabia. Podia ser um disfarce, ou talvez ele estivesse sensível à forma como estava envelhecendo e tivesse se irritado sem querer. Hanta não conseguia discernir qual das duas hipóteses era a correta. Takazagi era um bom ator. Ele não revelava seus verdadeiros sentimentos com tanta facilidade. Será que isso significava que ele estava atuando, afinal? Que estava seduzindo Hanta? Ou talvez o objetivo de Takazagi fosse confundir Hanta. Cada movimento que ele faz tem uma intenção. Isto é uma batalha, hein? Tenho que usar minha cabeça ao máximo assim? Que saco! Não consigo fazer isso. Vou resolver isso rapidinho, de uma vez só. Vou dar adeus àquela versão antiga de mim que pensava assim, né? Ó trevas, ó senhor do vício, veneno temível. Hanta invocou uma névoa escura e tentou engolfar Takazagi nela. Takazagi fugiu do miasma e do Zodíaco-kun. Ele correu com uma velocidade inesperada para um homem de meia-idade e escapou. O miasma mal conseguia rastreá-lo. No entanto, Hanta havia previsto a direção para onde Takazagi fugiria. Hanta usou o salto para pular na direção em que Takazagi estava indo e usou o corte. Ele girou a espada Reaper em forma de 8. Mas, no meio do 8, a espada de Hanta foi desviada pela katana de Takazagi. Kerry. Zodiac-kun alcançou Takazagi e começou a desferir um golpe com a arma semelhante a uma faca. Foi aí que Takazagi fez algo incrível. Provavelmente, ele desferiu um golpe diagonal com sua katana para baixo enquanto se virava e imediatamente sem parar, virou-se novamente e a ergueu. Zodiac-kun conseguiu bloquear o ataque com a arma semelhante a uma faca, e Hanta bloqueou com sua espada, mas Hanta caiu de costas, suas mãos ficaram dormentes e ele quase deixou cair a espada, enquanto Zodiac-kun foi arremessado a 5 ou 6 metros de distância. Que poder! Eu também mal conseguia ver. Aquilo foi assustadoramente rápido, sabe? Não, agora não era a hora para surpresas. Hanta se abaixou e usou exaustão. Mesmo assim, ele conseguiu se distanciar de Takazagi. Droga, vai se ferrar, velho. Então você consegue se tentar, Hanta. Takazagi bateu com a lateral da sua katana no próprio ombro esquerdo, em um gesto de arrogância, e deu a Hanta um sorriso torto. Isso é fácil para você, não é? Isso era de se esperar. Agora mesmo, Takazagi tinha dado uma folga para Hanta. Enquanto Hanta estava estirado no chão, ele deveria ter conseguido cortá-lo ao meio se quisesse, mas deliberadamente optou por não fazê-lo. Takazagi soltou uma risada rouca. Você acabou de morrer uma vez. Por quê? Por que ele não me matou? Ele está tentando me fazer ficar devendo algo a ele? Ele ainda está bancando o professor ou algo assim? Que se dane. Que se dane até a morte. Sim, Hanta aceitou tudo. Zodiac-kun estava olhando para cá, mas sem proferir nenhum dos insultos verbais que eram a especialidade do demônio. No fundo de seus olhos esbugalhados, algo brilhou, ou talvez Hanta apenas tenha imaginado. Você tem razão. Hanta reconheceu isso e suspirou.
mas eu não estou morto. Isso significa que posso continuar lutando com você. Nem tanto. Takasaji deu de ombros e fungou. Ele olhou para baixo. Em seguida, imediatamente ergueu o rosto e fixou seu único olho em Hanta. É tudo o que vou dizer. Vamos te perdoar só desta vez. O chefe não está bravo. Não sei quanto aos outros, mas se eu ficar do lado do chefe, eles vão se alinhar. Volte comigo, Hanta. Hanta tentou abrir a boca. Mas o que ele deveria dizer? Eu devo te obedecer? Velho, é isso mesmo que você pensa? Você não está tentando me pegar de surpresa, está? Você não faria isso, né? Faria se precisasse, claro, mas não contra mim. Mesmo sem fazer isso, você pode me matar. Nesse caso, você está falando sério? Você está falando sério? Você veio de tão longe, não para me matar por ter te apunhalado pelas costas, mas para me trazer de volta? Você vai me perdoar? Eu, que basicamente cuspi na sua cara. Posso ser perdoado? Posso voltar para Forgan? É isso que você está dizendo? Isso é realmente. Hanta piscou. Não uma vez. Piscou repetidamente. Sentiu algo se acumulando na parte de trás do nariz. Seus olhos coçavam. Quase estalou a língua, rangendo os dentes. Não faça isso. Não me diga essas coisas. Finalmente tomei a decisão de ir embora e você vai me impedir. Eu estava no meu limite, disse Hanta. Mesmo que o velho tenha dito isso, eu não deveria estar falando essas coisas. Isso não presta. Melhor ficar de boca fechada. Eu os apunhalei pelas costas. Foi uma traição tão clara quanto qualquer outra, e eu fiz isso com gostou? Não importa o que eu diga agora, são apenas desculpas. Tudo bem. Foi por isso que os traí daquele jeito. Para que mesmo se eu quisesse voltar, não pudesse. Se eu ficasse com vocês por mais tempo, eu me tornaria um membro do Forgan, de corpo e alma, disse Hanta. Eu sentia que amaria vocês do fundo do meu coração. Que viveria e morreria com vocês. Eu sentia que começaria a me sentir bem com isso, sem a menor dúvida. Esse era o meu limite. Eu estava numa encruzilhada. Tinha que fazer uma escolha. Me tornar um membro do Forgan ou o quê? Para continuar sendo eu. Quando você diz, eu, o que você quer dizer? Tipo, o eu antes de conhecer vocês. Você que estava perdendo tempo brincando com um bando de pirralhos que mal conhecia? Não é que eu estivesse brincando. Pode ter parecido para vocês que estávamos brincando. Eles estavam se esforçando bastante, cada um à sua maneira. Passamos por muita coisa e alguns caras até morreram. Se você está vivo, todo mundo morre eventualmente. Você e eu também. Até o nosso chefe que parece que você poderia matá-lo e ele ainda assim não morreria de vez. Mesmo com Arnold, o morto-vivo, se você partir a cabeça dele ao meio, ele cala a boca para sempre. E daí? Eu tinha um parceiro. Eu não fui forte o suficiente e o deixei morrer. Você o deixou morrer? Que palavras fortes, Hanta. Você se acha tão importante a ponto de ter o direito de decidir sobre a vida e a morte de outras pessoas? Se eu tivesse sido mais organizada, ele talvez não tivesse morrido. Não, isso está errado. A razão pela qual ele morreu foi porque não teve a sorte ou a força pessoal para lutar contra o seu destino. É assim que cada um de nós morre sozinho. Tenho certeza de que você está certo, disse Hanta. Cara, provavelmente é exatamente como você diz. Se eu ficasse em Forgan, acabaria pensando como você. Mesmo que vocês se deem bem, não são estranhamente grudentos. Cada um se vira sozinho. Mesmo que você ande com um bando de caras com a mesma mentalidade, você sabe que vai estar sozinho quando morrer. É a vida. Vocês são homens de verdade. Vocês são legais e eu respeito isso. Quero ser como vocês também. Então sejam como nós. Não se assustem com qualquer coisinha e vivam com ousadia, seja a vida longa ou curta. É esse tipo de determinação que vocês precisam. Seria mentira. O que? Esse não é o tipo de pessoa que eu sou. Eu poderia ficar em Forgan e imitar você. Tenho certeza de que gostaria disso. Mas não é quem eu realmente sou. Um conselho de um cara de meia idade. Escuta, Hanta. Não existe nada tão importante quanto o seu verdadeiro eu, que está por aí em algum lugar. Isso não vale só para você. Vale para mim também. Não pense que um caminho já foi preparado para nós. Se você vê uma estrada à sua frente, é uma ilusão. A estrada fica para trás enquanto você caminha. Quando você se vira e olha para as pegadas atrás de você, é isso que você é. Um segundo depois, elas podem virar em uma direção completamente diferente. Isso também é você. O seu verdadeiro eu não é algo que você procura e encontra. A maneira como você vive define quem você é. Em outras palavras, isso é você. Você fala pelos cotovelos Ryu Hanta, mas Takasaji deu um leve sorriso, sem constrangimento. Afinal, estou ficando velho. Mas não aparento. Você tem a aparência droga. Sim, é verdade. Sim. Dá para perceber que você viveu o dobro do meu tempo. Honestamente, o que você está dizendo me tocou. Basicamente, você está dizendo que não importa quem eu seja, e quem eu tenha sido se eu quiser, posso ser quem eu quiser, certo? Se eu quiser viver como membro de Forgan, eu posso. Hanta respirou fundo e depois expirou. Takasaji não disse nada. No entanto, se Hanta continuasse em silêncio, Takasaji teria que insistir para obter uma resposta ou repetir a pergunta. Você vai voltar? Ele não queria que Takasaji dissesse aquelas palavras. Foi apenas por um curto período, mas Takasaji realmente treinou Hanta como um professor. Mesmo agora, ele ainda o ensinava coisas. Será que ele gostava de fazer isso? Provavelmente. Se ele tivesse apenas suas habilidades a seu favor, não teria a confiança de tantos caras em Forgan, e não estaria em uma posição de autoridade e liderança. Jumbo talvez não se importasse muito com isso, mas afinal, ele era humano. Será que Takasaji estava cuidando de Hanta porque ambos eram humanos?
Talvez isso explique parte da situação. De qualquer forma, Takasaji tinha vindo para trazer Hanta de volta. Hanta ficou grato, mas ele jamais lhe agradeceria. No começo, eu só me juntei a vocês para salvar a minha pele e ajudar aquela mulher inútil, disse Hanta. Foi só por conveniência. Achei que conseguiria me dar bem com vocês e que não seria ruim passar um tempo com vocês também. Se eu estivesse no seu grupo, não precisaria me preocupar com cada detalhe, poderia beber umas bebidas boas, festejar e ter uma vida e morte divertidas e interessantes. Era o máximo, droga. Era tão bom que me dava ânsia. Não importa o inferno que eu tenha que enfrentar, eu tenho um motivo para abrir a loja de ramen do Moguzo e do Hanta. Que motivo, você pergunta? Porque eu decidi que é isso que eu vou fazer. Eu sou um cavaleiro do terror. Em certo ponto, ele perdeu até mesmo o que estava dizendo, mas havia algo fervilhando dentro dele, tão intenso que parecia que ia explodir. Era sangue. Sangue quente. Algo que ele nunca havia sentido enquanto estivera com Forgan. Estava morno naquela época. Entendi. Então era isso. Quando eu estava com Parupiron e os outros, eu estava sendo muito condescendente comigo mesmo, e isso me deixou apático. Mesmo assim, eles eram um bando de perdedores tão inúteis que a situação geralmente era grave, e crises de vida ou morte eram quase diárias. Então meu sangue acabou fervendo sozinho. No entanto, quando tentei fugir para Forgan, fiquei apático novamente. Eu poderia respeitar o Jumbo, admirar o Takasaji e fazer amizade com muita gente. Será esse o meu caminho na vida? Eu digo não. Era realmente atraente, e tenho certeza de que teria sido uma sensação boa, mas não é o que eu, meu magnífico eu, busco do fundo do meu coração e da minha alma. QR. Zodiac-kun soltou de repente uma risada sinistra. Takasaji ficou um pouco tenso e então se virou para encarar Zodiac-kun. Ei, ele. Muito bem dito, Hanta. Que você seja amaldiçoado até a morte. Você? Takasaji ficou sem palavras. Bem, claro, até o velho ficaria chocado. Quer dizer, até eu estou sem saber o que fazer, tá bom? Zodiac-kun estava se transformando enquanto eles observavam. Espera aí, Zodiac-kun, aquela coisa parecida com um lençol. Você estava mesmo usando aquilo? O lençol estava agora se enrolando, ou melhor, se desdobrando, e uma figura lisa, que não era exatamente masculina nem feminina, e que lembrava um humano, mas claramente não era humana, apareceu. Tinha uma cabeça, mas não tinha rosto. Não havia olhos, nem nariz, nem boca. Sério? Isso é meio nojento, sabe? Embora por apenas um segundo, ele conseguiu ver o corpo nu de Zodiac-kun, algo que o deixava curioso, mas que ele não queria ver. O tecido que havia sido arrancado do demônio se desfez e se despedaçou, transformando-se em algo parecido com cordas que se enrolaram em Zodiac-kun. Além disso, a faca e o porrete fizeram beabã, e também se transformaram em cordas, assumindo novas formas nas mãos de Zodiac. Ele. Hehe. Isso é uma loucura. Completamente insano. Minhas lágrimas. Meu nariz escorrendo. Hanta estremeceu. Ali estava alguém com uma armadura roxa escura que cobria todo o seu corpo magro, sem deixar nenhuma abertura, e segurando uma longa arma de haste semelhante a uma naginata com uma lâmina bastante curva em ambas as mãos. O formato da arma, o design da armadura, tudo era extremamente ameaçador, e isso era indescritivelmente incrível. Sim, é isso aí. Certo, é isso aí, né? Se você está falando de cavaleiros temíveis, é assim que deveria ser, certo? Muito legal, disse Hanta. Ei, me elogie mais. Morra me elogiando. Não, espere aí, Zodiac-kun. É você? Ei, hehehe. Exijo san, seu pedaço de merda fraco. Ok, Zodiac-kun san então. Zodia-san? Ficou melhor assim? Ah, que tal mudarmos seu nome para Zodi? Aí eu acrescento san, ficando Zodi-san. O mesmo. Zodi-sama? Sama, hein? HM. Hanta inclinou a cabeça para o lado. É sobre isso, Sama. Zodi-sama. Simplesmente não soa bem. Não é ruim, porém, eu acho. Que tal Zodi-sama? Não importa como eu pense, Sama simplesmente não está certo. Nem San. Dito isso, você é meu demônio, certo? Espere aí, por que você está evoluindo por conta própria? Eu não fiz nenhum desses rituais de oferecer sacrifícios ao inferno da caveira para acumular vícios ultimamente. Faz séculos. Eu não conseguiria mesmo se quisesse. Eu estava rezando em silêncio, mas estávamos em Darungar, e então as coisas aconteceram. A questão é o quê? Hehe. Algo como fogo-fato brilhou nos olhos de Zodi e cintilou. Mas não era só isso. Havia um leve aroma, reminiscente do veneno temível, emanando de todo o corpo do demônio. É segredo da empresa. Ei, contorça-se e sofra até finalmente morrer. Mas não, você não é uma empresa. Skolel está observando. Eu sou. Suleel. O bom sombrio. N não acredito. Suleel. O próprio? Você se manifestou? Não é o homem. Acho que você é tecnicamente um deus. Tecnicamente. Solvi. Tecnicamente não. Você é um deus. Quer dizer, caramba, olha só essa aura divina. Ei, Deus, você é tão divino. Um deus entre deuses. Se você não fosse um deus, Suleel-sama, existiria algum deus em lugar nenhum. Raiva. Me desculpe. Só havia uma coisa a fazer aqui. No instante em que teve aquele lampejo de inspiração, seu corpo começou a se mover. Ele saltou e contorceu todo o corpo no ar. Então, aterrissando com tanta força que sua cabeça quase bateu no chão, ele se ajoelhou e pressionou a testa contra a terra. Era seu trunfo final. Esta era reconhecimento. Não, este foi o saltado Kotoo. Eu imploro. Tenha perdão, Suleel-sama. Hehe. Eu faço qualquer coisa, tá bem? Talvez qualquer coisa seja demais.
Eu te dou qualquer coisa, menos a minha vida. Bom, sinceramente, espero que você me deixe escapar só com essa demonstração dos meus sentimentos, mas vou ter que fazer o que for preciso para chegar a um acordo de verdade. Você não parece suficientemente arrependido. R, você acha? Eu acho que não. Ei, velho, você concorda comigo, não é? Você está me passando a palavra, disse Takazaji incrédulo. Quanta falta de vergonha. Você consegue ver, não consegue? Eu sou descarada assim, entendeu? Não tenho palavras. Você vai me abandonar? Seu covarde. Sério, o que eu devo dizer? Pensa por si mesmo, seu idiota. Opa, essa foi um pouco longe demais agora. Desculpa. Hanta riu, levantou-se e segurou R hiper em punho. Tá bom, eu não sei como aconteceu, mas o jeito que eu saí matando todo tipo de coisa como um cavaleiro temido deve ter me feito subir de nível, ou de patente, ou fortalecer meus Zodi. Agora, vamos fazer a coisa de cavaleiro temido e atacar o velho em dupla. Você é um completo idiota, não é? Takazaji tinha uma expressão de exasperação no rosto. Não era apenas que seu corpo não estivesse tenso, ele até parecia relaxado. Talvez não fosse apenas falta de tensão, talvez ele também estivesse desprevenido. Se for esse o caso, ótimo. Zodi, que estava possuído por Sulhel. Mas não de verdade, o demônio só estava fazendo aquilo como uma brincadeira. Girou a longa naginata de aparência feroz uma vez e então se aproximou lentamente de Takazaji. Ó trevas, ó senhor do vício. Aura temível. Hanta imediatamente evocou uma aura púrpura escura e se envolveu nela. Esse ar era o favor de Sulhel materializado, e potencializava as habilidades físicas de um cavaleiro temido. E esse poder aumentava com a quantidade de vícios acumulados. Hanta em algum momento acumulou vícios suficientes para fazer Zodiac Kun evoluir para Zodi. Estou em ótima forma. Meu corpo está leve. Parece que meu peso diminuiu pela metade. Cara, isso é incrível. A energia não está simplesmente transbordando, sabe? Sinto que vou ter um sangramento nasal. Mesmo assim, ele não podia deixar isso subir a cabeça. Era fácil se deixar levar e tropeçar. Era um mau hábito de Hanta. Não importava o quanto sua alma ardesse, ele tinha que manter a cabeça fria. Se ele fosse honesto consigo mesmo, teria vontade de gritar, de soltar um grito de guerra estrondoso. Mas não o faria. Não porque fosse inútil, porque seria algo negativo. Takazaji olhou para Hanta e depois para Zodi. Havia uma leve tensão no braço esquerdo de Takazaji enquanto ele brandia sua katana. Com o queixo franzido, ele se posicionou em linha reta entre Hanta e Zodi. Takazaji não encarou Hanta nem Zodi e também não lhes deu as costas. Ataquem. Hanta deu a ordem e Zodi se moveu. Não havia mais nenhum vestígio da época em que Zodi fora o adorável Zodiac Kun. Ao mesmo tempo, ele conseguia ver uma representação de si mesmo no demônio e já estava criando um vínculo com ele. Contudo, um demônio era apenas um demônio. Talvez fosse aceitável antropomorfizá-lo e admirá-lo em seu tempo livre, mas ele precisava usá-lo com eficiência em batalha. Seja impiedoso, disse Hanta para si mesmo. Não, é um erro demonstrar afeto por um demônio. Zodi balançou sua longa naginata em Takazaji. Hanta também usou o salto rápido, mas não foi em linha reta. Ele tentou contornar Takazaji pelas costas. Takazaji teria tentado impedir isso, mas Zodi estava ali. A katana de Takazaji repeliu a longa naginata de Zodi. Zodi aproveitou o impulso de ser empurrada para trás para girar a naginata e desferiu outro golpe semelhante. Takazaji saltou diagonalmente para a esquerda. Foi ali que Hanta o atacou. Raiva. Takazaji desviou-se do alcance da espada de Hanta. Então, de repente, ele se deu conta de que houve um contra-ataque. Takazaji havia desferido um golpe com sua katana, algo como um ataque de costas, o que dificultou a previsão de Hanta. Se seu corpo não tivesse sido aprimorado pela aura do terror, ele provavelmente não teria conseguido reagir e desviar tão rapidamente. Hanta ainda estava desequilibrado e mal conseguiu escapar com o salto. Takazaji não conseguiu segui-lo e atacá-lo. Zodi brandiu sua longa naginata. Estocada após estocada, continuou atacando Takazaji. Takazaji não se defendeu com sua katana. Ele desviou da longa naginata com facilidade. No entanto, ele não ignorou Zodi para ir atrás de Hanta. Ele não podia fazer isso. Zodi não ia dar o golpe final em Takazaji. Não havia como Zodi derrotar Takazaji sozinho, então o demônio o conteve, mantendo-o imobilizado, e se concentrou apenas nisso. Não, era exatamente isso que Hanta estava fazendo o demônio fazer. Dito isso, mesmo que Zodi se concentrasse inteiramente na função de tanque, não duraria muito. Takazaji logo perceberia as fraquezas de Zodi. Quando isso acontecesse, Zodi seria derrotado, provavelmente em um instante. Hanta torceu e encadeou um exauste com um leap out para atacar Takazaji. Ódio. Embora a respiração de Takazaji estivesse ofegante por um breve momento, ele desviou a longa naginata de Zodi com sua katana e imediatamente se virou para Hanta e... Não era isso. Quando a longa naginata foi afastada, Zodi ficou completamente vulnerável à sua frente. Takazaji entrou no alcance do demônio, agarrou Zodi e o derrubou. Então, voltando-se para Hanta, ele brandiu sua katana na diagonal. Quando Takazaji derrubou Zodi, isso contrariou as expectativas de Hanta, que já estava em pleno swing. Parecia que o tempo estava se esticando à medida que a katana de Takazaji se aproximava pouco a pouco. Hanta tentava se contorcer para evitá-la, mas não ia conseguir. Porque eu também sou lento e não só o velho.
Se nós dois somos lentos, não faz sentido. Sua raiva era mal direcionada. Ele sabia disso. O tempo não tinha feito nada de errado. Mas por que estava passando tão devagar? Parecia que sua mente estava se movendo mais rápido por conta própria, e ele tinha tempo para discutir consigo mesmo sobre se deveria fazer isso ou aquilo. Ele podia pensar o quanto quisesse, mas se não conseguisse se mover rápido, não adiantaria nada. A katana de Takazagi parecia que ia cravar uma mordida no queixo de Hanta. Ele estava quase lá. Se conseguisse flexionar o corpo um pouco mais, poderia desviar por um triz. Ele não conseguia se curvar nem um pouco mais. Se ele me acertar um bom corte na parte de baixo da cabeça, vai doer pra caramba, e eu não vou conseguir lutar direito. Com o inimigo sendo um velho experiente, vai ser o fim, né? Não acabou. Eu não vou morrer, provavelmente. Eu não vou morrer. Nesse caso, ainda tenho coisas a fazer. Levar o menor ferimento possível e revidar. Consigo fazer isso, não é? Sim, eu consigo. Eu vou conseguir. Sou um cavaleiro temido. E penso, e daí? Mas que cavaleiro temido já desistiu graciosamente? Cavaleiros temidos são teimosos a ponto de parecerem gananciosos. Provavelmente, pelo menos. Mas, hein? Que estranho. A katana de Takazagi perdeu o fio. Talvez eu consiga desviar? Vá. O corpo de Hanta curvou-se para trás de uma só vez. Sua cabeça bateu com força no chão. Ai, uma ponte, certo? É assim que se chama, né? Essa posição? Era óbvio que ele não podia ficar assim, então usou a cabeça como ponto de apoio, girou o corpo todo, ganhou impulso e saltou. Após errar o golpe, Takazagi estalou a língua com uma expressão constrangida no rosto e, em seguida, desferiu uma estocada com sua katana. Arg! Isso não é típico de você, velho. Hanta gritou e desviou a katana de Takazagi, desferindo um golpe em seguida. Takazagi bloqueou o ataque com sua própria katana e, antes que as lâminas pudessem se cruzar, ajustou o ângulo da sua e empurrou. Takazagi queria escapar. Ele não queria travar as espadas. Se fosse esse o caso, Hanta se agarraria a ele. NGH. A voz de Hanta escapou por conta própria. Takazagi era uma raposa velha e astuta. Ele usava pequenos movimentos, alguns empurrões e puxões, a direção para a qual estava virado e para onde olhava, tudo para desestabilizar Hanta. Takazagi estava tentando derrubá-lo. Não havia dúvidas. Takazagi não queria travar as lâminas. Pensando bem, é claro que não. Takazagi tinha uma constituição física maior que a de Hanta. Provavelmente também tinha mais força nos braços. Mas Takazagi só tinha um braço. Se ele testasse essa força contra Hanta, que estava segurando a espada com as duas mãos, até Takazagi teria dificuldades. Mesmo que Takazagi fosse um mestre da katana, não havia como mudar o fato de que ele havia perdido o braço dominante. Ele não podia usar o que não tinha. Era verdade, a habilidade de Hanta estava longe de se comparar à de Takazagi. Por causa disso, Hanta superestimou Takazagi. Basicamente, ele ficou com medo. Ele não podia ser excessivamente confiante, mas ser muito hesitante também não era bom. Se seu espírito fosse uma balança, ele queria mantê-la equilibrada. Isso não era fácil. Mesmo que fosse difícil, porém, ele faria. Droga! Takazagi gritou. Talvez por impaciência, Takazagi tentou derrubar Hanta com a perna direita. Hanta não estava apenas se precavendo contra a katana, mas também contra ataques com as pernas, então achou que conseguiria lidar com a situação. Naquele instante, uma certa imagem surgiu em sua mente, e o corpo de Hanta se moveu por conta própria. Movendo sua espada para cima em um movimento giratório ascendente, ele deslizou a lâmina ao longo da parte superior da katana de Takazagi. Nesse ponto, a ponta de sua espada estava em uma posição onde poderia perfurar o rosto de Takazagi. Takazagi também girou sua espada, tentando desviar a espada de Hanta para cima. Hanta optou por não resistir e, após erguer sua espada, girou-a para baixo. A ponta foi novamente apontada para a extremidade do nariz de Takazagi. Um dos olhos de Takazagi se arregalou. Hanta enfiou a espada. Takazagi contorceu o corpo e, ofegante, deu um salto para trás. Foi superficial. Superficial demais. A espada de Hanta só havia deixado um corte de cerca de 2 centímetros na bochecha direita de Takazagi, e era apenas um ferimento superficial. Hanta recuou com exaustão e respirou fundo. Hora de se concentrar novamente. Ele precisava passar para a próxima tarefa. Mas mesmo assim, eu consegui, parceiro. Ele queria gritar o nome dele em agradecimento, mas guardou para si. Agora não é hora de ficar sentimental. Certo, parceiro? Esse é o vento, hein? Takazagi girou levemente o ombro esquerdo em um círculo e cuspiu no chão. Seus olhos estavam revirados. Estavam vidrados. Ele estava diferente de antes, de alguma forma. Selvagem, porém terrivelmente frio. Isso era. Sede de sangue, hein? O que é você é um guerreiro? Takazagi zombou. Você não é um cavaleiro temido? Hanta não respondeu. Estávamos no meio de uma batalha séria. Como se ele fosse abrir a boca. Mas mesmo que quisesse falar, não tinha certeza se conseguiria. Era como se tivesse engolido uma pedra porque sua voz não saía. Takazagi, você é mais habilidoso do que eu esperava, Hanta. Se eu te treinasse por alguns anos, tenho certeza de que você seria muito útil. Velho. Caramba, você é assustador. Se eu desviar o olhar de você por um segundo, não, se eu sequer respirar, posso ser abatido. Isso não pode estar certo. Pelo menos, é o que eu acho, mas será que é verdade? Posso afirmar com certeza que não serei abatido? Não sei. Não posso garantir. De qualquer forma, este Takazagi é completamente diferente de antes. Um assassino. Essa foi a palavra que passou pela cabeça de Hanta. Seria essa a verdadeira natureza de Takazagi? Da minha parte, era isso que eu pretendia fazer, disse Takazagi. Para o bem e para o mal no nosso grupo, somos todos um pouco irresponsáveis. Entre nós, esse tipo de relação mestre-aluno é fundamentalmente impossível. Eu achava que estava bem com isso, mas estou ficando velho. Eu estava ingenuamente pensando em tentar treinar alguém.
Você tinha uma boa quantidade de experiência e já tinha visto o inferno. Você também tinha coragem. Isso tende a ser mais importante do que talento. Quer dizer, se você deixar um gênio em paz, ele vai crescer sem você. Você é medíocre, mas não é um material ruim para se trabalhar. Eu estava pensando em te dar tudo o que eu tenho, que seria uma boa maneira de passar o tempo. Estou decepcionado. Hanta balançou a cabeça negativamente. Não hesite. Não importa o que Takasaji diga, não posso deixar que isso me perturbe. Ignore-o. Não dê ouvidos. Além disso, por que estou deixando o velho devagar desse jeito? Ele está perdendo tempo. Deve haver alguma brecha que eu possa aproveitar. Não pode ser que não haja nada. Mas apesar disso, Hanta não só não conseguia avançar, como a mão que segurava a espada tremia ligeiramente. Ei, Zodi, faça alguma coisa. Sem sucesso, né? Zodi, que havia sido derrubado antes, já havia se levantado há muito tempo. O demônio poderia atingir Takasaji com sua naginata de onde estava agora, mas não se mexia. O que eu sou? Um sapo paralisado porque uma cobra está olhando fixamente para ele. Não, eu não sou um sapo. Vou comer a maldita cobra. Vou comê-la inteira. Ele tentou pular, mas Takasaji o impediu. Não conseguia imaginar que fosse coincidência. O momento era tão perfeito que parecia que ele o tinha desmascarado. No instante seguinte, Takasaji estava diante de seus olhos. Ele é enorme. O velho, com o olho arregalado e os lábios curvados num leve sorriso, parecia um gigante. Hanta tentou se defender com o R hiper, não intencionalmente, mas sim por instinto. Mesmo assim, a espada de Hanta atingiu a katana de Takasaji. Ou talvez Takasaji tenha atingido a espada de Hanta deliberadamente. Ele a golpeou com força, por assim dizer. Ou ainda, ele a detonou. Ouviu-se um clangor ensurdecedor, um clangor atrás do outro. A katana de Takasaji parecia um dos pilares do gigante. A espada de Hanta gritava. Hanta quase gritou também. A única coisa que ele não fez foi fechar os olhos. Foi o máximo que conseguiu fazer. Olha, disse para si mesmo. Continue olhando. Se eu não mantiver os olhos abertos e olhar, estou morto. Ele vai me matar. Mesmo que eu esteja olhando, ele ainda pode me matar. Uauliahaha. Takasaji riu. Que criatura horrível é essa? Esse cara é humano? Ele é um monstro. Hanta não pensou nisso, mas sim sentiu. O cara havia se libertado das limitações de ser humano. Isso era loucura. Isso era claramente impossível. Não se tratava de ganhar ou perder. Esse não era o problema. Ele estava a um passo de um colapso emocional. Mas eu ainda estou vivo, não estou? Mesmo agora ele se lembrava. Estava gravado em sua memória e jamais se apagaria. Fortaleza de Vigia dos Mortos. O Guardião. A armadura e o capacete de um vermelho profundo e venenoso que cobriam seu corpo enorme. Os cabelos negros e dourados que escapavam do capacete. As duas cimitarras aterrorizantes. O espadachim de duas espadas, Zoran Zez. Até Ringi foi arremessado para longe, mas seu parceiro nem se abalou. Ele tentou acertá-lo com um golpe de agradecimento. Zoran não era apenas enorme, ele era rápido. Ele atingiu o parceiro de Hanta antes que este pudesse ser atingido. Primeiro no ombro esquerdo, depois na parte superior do braço direito, antebraço esquerdo, quadril direito, lado esquerdo da cabeça. Ele também atingiu o topo da cabeça. Mesmo depois daquela surra, seu parceiro ainda estava de pé, e Zoran estava visivelmente perturbado. Por que esse humano não desce? Ele devia estar perplexo e assustado também. Foi graças ao parceiro de Hanta que eles conseguiram derrotar Zoran, porque até que suas forças se esgotassem não, mesmo depois disso, seu parceiro permaneceu de pé. Moguzo, não preciso gritar aos quatro ventos que é graças a vocês que consigo aguentar firme. Arriscarei minha vida e provarei isso. Se eu fizer isso, será a prova de que você viveu. Não foi tanto que ele não conseguiu bloquear a katana, mas sim que ele não conseguiu mais bloquear. R-Hiper foi atingido em cheio e voou pelos ares. No entanto, essa também foi sua última chance. Quando a espada deixou a mão de Hanta, Takasaji recuou como se fosse matá-lo com o golpe seguinte, e naquele instante, lamen. Por que essa palavra surgiu? Naturalmente estava ligada à loja de ramen do Moguzo e do Hanta, que ele um dia abriria. Em outras palavras, era esperança, era ganância e era uma expressão de sua vontade de viver. Não importava o que acontecesse. Hanta saltou para trás com o melhor exaustão que conseguiu. Naturalmente, Takasaji o seguiu de perto. Para um homem de meia idade, ele era rápido. O que você é, velho? Uma fera selvagem. Bem, eu já esperava por isso. Kei. Zodi atacou Takasaji pelas costas. O demônio mantinha Takasaji ao alcance de sua longa naginata o tempo todo. O demônio não conseguia se mover porque Hanta estava intimidado, mas assim que pôde se mover, atacou imediatamente. Takasaji teve que responder. Se não o fizesse, seria abatido pela longa naginata. No fim, Takasaji esquivou-se e desviou-se da longa naginata de Zodi. Sem hesitar, gritou ora, e desferiu uma estocada incrível que fez seu braço parecer se estender. Sem errar o alvo, a katana perfurou o peito de Zodi. Zodi se transformou em algo parecido com vapor negro e se dissipou num instante. Hanta! Takasaji se virou e gritou. Ele não conseguia mais ver o rosto dele. Ou melhor, Hanta não estava olhando para Takasaji. Ele correu. Ele estava decidido a correr. Ele não pensava, eu não vou morrer, ou eu quero viver, ou eu vou viver, ou qualquer coisa do tipo. De corpo e alma, ele corria. Era só nisso que ele estava focado. A direção não importava. Ele nem sequer estava fugindo conscientemente. Hanta simplesmente corria e corria.
Ele continuou correndo com tudo o que tinha. Os edifícios da aldeia escaparam à propagação do fogo e a maioria não foi queimada. Provavelmente porque ainda que por um curto período choveu forte. Felizmente, se é que se pode dizer que algo nisso tudo foi uma sorte, foi que aquele prédio também estava intacto. Ela estava lá, no corredor de chão de terra batida do prédio que servia de prisão. Estava deitada de costas com a face voltada para cima, e a mão direita semi-aberta junto ao quadril. O braço esquerdo estava ligeiramente dobrado para fora, com a palma da mão voltada para baixo. A perna direita estava um pouco dobrada para dentro, enquanto a esquerda estava quase completamente esticada. De forma alguma parecia que ela estava dormindo. Ela estava gravemente ferida. Seu rosto, com as pálpebras fechadas, parecia completamente sem sangue. Ele queria, pelo menos, colocar os membros dela na posição correta. Mas o que era correto? A capacidade de Haruhiro de acreditar que algo estava certo havia desaparecido há muito tempo. Ele sentia que nada era justo neste mundo. Tudo estava errado, e era por isso que as coisas tinham terminado assim. Se você parar para pensar, era assim mesmo. Tinha que ser. Yumi caminhou até ela, franziu a testa, alternou entre apertar e morder os lábios e por um instante ficou olhando para ela. Então desabou sentada. Shihoru abraçou silenciosamente os ombros de Yumi. Kozaku não fez nenhuma tentativa de entrar no prédio. Por que isso não pode ser real? Ele murmurava para si mesmo. Setora e Kishi e o cão cinza também estavam lá fora. Jesse inclinou-se sobre ela. Sua cabeça sem vida, acariciando a barba por fazer em seu queixo. Enquanto ele estava ali parado, a sombra de Haruhiro caiu sobre ela. Jesse chamou o xamã, ou seja lá o que ele fosse, e pediu que o homem tratasse Haruhiro, Kozaku e Yumi. O xamã era um homem com a pele semelhante a couro velho e rachado, que não se parecia nem com orc nem com humano, e Jesse o chamou de Niva. Haruhiro esperava que Niva os acompanhasse até a prisão, mas Jesse não lhe pedirá isso. Haruhiro não ficou tão surpreso. Fossem xamãs, sacerdotes ou qualquer outra coisa, uma vez que alguém perdesse sua única vida, não havia como salvá-lo. Existe uma maneira. Apenas uma, Jesse havia dito. Haruhiro não acreditara naquelas palavras. Não havia nada em que pudesse acreditar. Não tinha intenção de se apegar a nada, mas mesmo assim levará Jesse ao lugar onde ela dormia e não acordava. Entendo. Ela está morta. Jesse constatou o óbvio sem rodeios. Erguendo o rosto, olhou para Haruhiro. Posso tocá-la? Você não pode, respondeu Yumi imediatamente. Era uma voz baixa, um pouco rouca com uma intensidade impressionante considerando o que vinha dela. O que você está dizendo? Mary-chan é camarada da Yumi. Não vá tocá-la. Jesse deu de ombros. Achei que seria errado simplesmente tocá-la, então estou pedindo permissão. Yumi está dizendo que você não pode. Yumi, Shihoru abraçou Yumi com força e lançou um olhar fulminante para Jesse. Para quê? Que sentido tem o que você está tentando fazer? Quero verificar o quão fresca ela está, disse Jesse, com um sorriso irônico. Ah, essa foi uma escolha infeliz de palavras. Direto demais? Peço desculpas. Mais ou menos. Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa no idioma que todos falavam, e finalmente disse, não sou muito bom em falar de forma indireta. Basicamente, se o cadáver estiver muito danificado, vai causar problemas. É preciso fazer alguns preparativos, entende? Quero verificar as coisas. O quê? O que exatamente você está planejando fazer? Shihoru conseguiu perguntar. Eu não disse. Não há dúvida de que ela está morta, mas existe uma maneira de ressuscitá-la. Estou me preparando para fazer isso, é claro. Yumi arregalou os olhos, olhando do rosto de Mary para o de Jesse e vice-versa. Ressuscitar? Ressuscitar? Você quer dizer trazer a Mary-chan de volta à vida? Jesse não respondeu à pergunta de Yumi, voltando seu olhar para Haruhiro. Posso tocá-la? Haruhiro olhou para Shihoru para ver sua reação. Não, ele estava buscando ajuda. Ele não conseguia decidir nada sozinho. Não conseguia tomar nenhuma decisão. Se Shihoru não assentisse, Haruhiro provavelmente ficaria em silêncio para sempre. Sem esperar pela resposta de Haruhiro, Jesse pressionou os dedos no pescoço de Mary, levantou o braço dela e tentou dobrar seus dedos. Era como se ele pensasse que Mary fosse algum tipo de boneca e estivesse testando a amplitude de movimento de suas articulações e sua resistência. Haruhiro sentiu tontura. Pare, pensou. Ele queria gritar com Jesse e chutá-lo para longe. Por que não o fez? Provavelmente porque não achava que tinha esse direito. Ela não está em mau estado. Jesse afastou as mãos do corpo de Mary. Se começarmos imediatamente não é preciso nenhum preparo. Agora é só uma questão de saber o que fazer. O que você quer dizer com o que fazer? Finalmente abrindo a boca foi tudo que Haruhiro conseguiu dizer. Vamos ressuscitá-la ou não? Jesse se levantou e respirou fundo. Afinal, não posso decidir isso. Depende de vocês. Depende de nós? Antes disso, acho que devo explicar pelo menos um pouco. Existe algum tipo de condição? Perguntou Shihoru, hesitante. Acho que dá para chamar assim. Jesse ergueu uma sobrancelha e bufou. Você quer saber de antemão o que vai acontecer, não é? Será que ele estava ouvindo do lado de fora? Kozaku entrou no prédio e se ajoelhou ao lado de Haruhiro. Por que ele estava ajoelhado tão formalmente? Seu corpo grande estava se contraindo. O que vai acontecer? Perguntou Kozaku. Com a Mary-san? Bem, se eu fizer uma certa coisa por enquanto, ela voltará à vida. Haruhiro tentou responder algo, mas sua voz lhe falhou. Aguentar. Espere. Aguarde. O que isso significa por enquanto? Por enquanto. Essas palavras são terrivelmente ameaçadoras. Por enquanto. Meu peito está tão apertado que dói.
Minha cabeça está um caos. Existe algum tipo de risco? Shihoru foi quem fez a pergunta certa. Muito provavelmente a única pessoa com a cabeça no lugar, ou a única que tentava manter a cabeça no lugar, era Shihoru. Risco. Jesse repetiu a palavra, inclinando levemente a cabeça para o lado. Risco é? Dá para dizer isso, eu acho. Deixa eu te contar uma coisa, pelo menos. Eu também morri uma vez e voltei. E não sou o único que voltou assim. A chance de falhar é, bem, não vou dizer que é inexistente, mas pode ter certeza de que é praticamente nula. Você. Kuzaku olhou para Jesse, incapaz até mesmo de falar direito. Você morreu uma vez. Morreu. E depois voltou. O quê? Simplificando, ela pode voltar à vida como eu, que já morri uma vez. Não há risco, mas há um preço a pagar. Isso porque ela voltará no meu lugar. Foi difícil entender tão de repente. O que Jesse tinha dito? Ela vai voltar para o meu lugar? No meu lugar. O que isso significava exatamente? Mary estava morta, mas ele disse que ela poderia ser revivida de uma certa maneira. E daí? E quanto a Jesse? Para trazer Mary de volta, a voz de Haruhiro parecia ecoar de algum lugar muito distante. Você precisa morrer. Sim, esse seria o fenômeno, disse Jesse como se não fosse nada demais. Isso é, Shihoru abaixou a cabeça. Mas... Yumi deu um tapinha leve nas costas de Shihoru, como se estivesse lhe fazendo um carinho. Provavelmente foi um movimento inconsciente. Enquanto a mão de Yumi se movia, ela parecia estar pensando. Hahaha, Kuzaku soltou uma risada curta. Ele não tinha mais ideia do que estava acontecendo, e isso pode ter sido o que o fez rir involuntariamente. Aliás, vocês não precisam se preocupar com essa parte. O tom de Jesse era, no mínimo, desinteressado. Isso claramente o envolvia, mas era como se ele não sentisse que tinha nada a ver com isso. Foi um pouco assustador na primeira vez, mas eu já passei por isso antes, então sei o que vai acontecer. Meu Jesse Land levou um golpe bem duro. É muito trabalhoso recomeçar do zero. Estou feliz em encerrar este jogo. Acabou o jogo. Isso é. Kuzaku ergueu os quadris, ajustou a posição em que estava sentado e pressionou as mãos contra os joelhos. Irresponsável, não acha? Yanni-san ainda está. Jesse suspirou e estalou os dedos. Isso nunca foi uma ação beneficente. Eu fiz isso porque era divertido. Se ficou chato, acabou. É isso que significa fim de jogo, não é? Esse homem era bizarro. Ele já havia morrido uma vez então, como esta era a segunda vez? Não, e daí se ele sabe como é a morte? Ele ainda vai morrer. Não, não é isso, né? Jesse já havia morrido uma vez e se levassem sua história ao pé da letra, alguém teria morrido para trazê-lo de volta. Antes disso, Jesse não era o tipo de criatura que era difícil chamar de humana, alguém que pudesse levar uma facada pelas costas e simplesmente ignorá-la. Jesse era humano. Quando ele voltou, isso mudou. Haruhiro pressionou as duas mãos na nuca. Agarrou os cabelos. Ao morrer e voltar à vida, Jesse tinha acabado como ele estava agora. Ela pode voltar à vida. Como eu que já morri uma vez, disse Jesse, não é? Isso não significa que Mary acabaria como Jesse? Haruhiro olhou para o rosto de Mary. Seu sorriso, à beira da morte, havia desaparecido. Ao observá-la atentamente daquela forma, honestamente, só podia descrever sua expressão como inanimada. Na verdade, ela não tinha expressão alguma, porque suas funções vitais haviam cessado. Ele não queria admitir, mas a Mary ali não passava de um objeto. Ele não conseguia pensar nela dessa forma, e jamais conseguiria tratá-la como uma coisa, mas essa era a verdade. A Mary ali não era mais do que os restos do que fora Mary. Se ele não usasse o método que Jesse mencionou, Mary não apenas permaneceria daquele jeito, ela sequer conseguiria manter a forma que era Mary. Considere a estação do ano. Ela começaria a apodrecer num instante. Eventualmente, a maldição do rei sem vida entraria em vigor e ela começaria a se mover. Precisavam enterrá-la rapidamente. Levando em consideração a maldição, cremá-la seria o melhor. Mas não era alterna, então não havia crematório. Teriam que queimá-la eles mesmos. Viriam Mary se consumir em chamas com seus próprios olhos. Ele não queria ver aquilo, mas provavelmente não tinha escolha. Se não levasse aquilo adiante, tinha certeza de que se arrependeria. Mesmo se levasse, provavelmente se arrependeria. Se fosse ser a mesma coisa de qualquer jeito, então deveria ver. Haruhiro provavelmente assistiria. Não quero ver isso. Só de imaginar, não, só de tentar imaginar. Cada célula do seu corpo parecia que ia ser esmagada até virar pó. Se alguém enfiasse uma barra de ferro quente no seu cérebro e a sacudisse violentamente, talvez a sensação fosse essa. Eu não quero isso. Alegre. Eu realmente não. Ele não queria queimá-la de jeito nenhum, mas ele precisava. A única outra opção era trazendo-a de volta à vida. Jesse estava dizendo que era possível. Ele morreria e Mary voltaria em seu lugar. Isso era realmente algo que poderia acontecer? Se ela fosse sua mãe, sua amante ou alguém a quem ele tivesse uma grande dívida, talvez fosse compreensível. Mas não era o caso. Não havia nenhuma boa razão para ele apresentar. Mas Jesse havia dito que ele não se importaria de morrer para trazer Mary de volta. Havia algo que ele não estava contando para eles? Por exemplo, será que Jesse estava pensando que estava pronto para morrer, ou que preferia estar morto e simplesmente queria morrer logo? Como se houvesse algum tipo de desvantagem em voltar à vida, e embora Jesse parecesse saudável, na verdade não estava. Talvez Jesse sentisse algum tipo de sofrimento ou desconforto e estivesse tentando transferir isso para Mary. Se ela voltasse, o que aconteceria com Mary? Naturalmente, Haruhiro queria que ela voltasse. Se isso significasse que Mary voltaria viva para ele, ele faria qualquer coisa. Ele não se importaria de morrer. Na verdade, ele estava pronto para dar a própria vida em vez da de Jesse. Mas e se esse fosse um resultado com o qual Mary, ao ser ressuscitada, não pudesse ficar feliz? Se fosse para ser assim, eu preferia que você tivesse me deixado morta. E se Mary se transformasse em algo que a fizesse se sentir desse jeito?
Muito bem. Jesse abriu os braços e olhou em volta para Haruhiro e cada um de seus companheiros. Haruhiro ficou repentinamente desconfiado. Como era aquele homem antes de morrer? Ele poderia ter sido uma pessoa completamente diferente. Ele poderia ter ficado assim por ter sido revivido. Mary seria a mesma coisa. Se ela voltasse à vida, isso não aconteceria com ela. O que você vai fazer? Perguntou Jesse. Enterrá-la ou trazê-la de volta? Decida o quanto antes. Vai ser um transtorno se o estado dela piorar, e do jeito que as coisas estão, os Volous vão chegar antes do pôr do sol. Afinal, leva um tempo. Se formos fazer isso, quero terminar antes. Volos? Ele perguntou. Shihoru perguntou em um sussurro. Volous. Essa era uma palavra que eles estavam ouvindo pela primeira vez. Se ele se lembrava, Jesse e Yanni a estavam usando. Ele não sabia o que significava, mas Volou e Aka, ele disse. Não foi Jesse, mas sim Setora, que estava parada perto da entrada e respondeu. Volou são lobos necrófagos. Seu tom de voz era estranhamente monótono. Aparentemente, eles são parentes dos canídeos, mas também têm características felinas. Embora prefiram carniça, às vezes atacam criaturas vivas, incluindo humanos e orcs. Frequentemente atacam caçadores que acabaram de abater uma presa e estão carregando-a para casa. O caçador se torna a caça, e tanto ele quanto sua presa são devorados pelos Volous. Com tantos cadáveres por aí, não me surpreenderia se os Volous os encontrassem pelo faro. Os de Thousand Valleys são pequenos, certo? Jesse apontou para o norte. A leste das montanhas Kuaron, existem Volous maiores que as panteras da névoa de Thousand Valley. Eles têm o tamanho de ursos. Se tudo tivesse queimado, não sei como as coisas teriam sido, mas choveu. As águias e os corvos provavelmente estão se reunindo neste exato momento. Os Volous virão em seguida. Podemos espantar águias e corvos, mas os Volous são muito mais difíceis. De qualquer forma, precisamos abandonar este lugar por enquanto. Eu já disse isso para Yanni. Eles já começaram a evacuar? Perguntou Shihoru. Jesse respondeu, sim, é verdade, com o que provavelmente era um sotaque propositalmente estrangeiro. Se eles voltarem para reconstruir, ou se procurarem outro lugar, isso depende do Yanni e dos outros. Não vou me envolver. Perdi o interesse, entende? Não faço o que não quero. Decidi isso antes de morrer e mantive minha decisão. Jesse fez uma pausa. Então ele acrescentou, aliás, já que isso provavelmente te deixou preocupado, deixe-me dizer que nada mudou drasticamente dentro de mim quando voltei à vida. Você pode acreditar ou não, mas eu sempre tive esse tipo de personalidade. Só que ficou mais difícil para mim morrer depois que voltei. Isso foi, bem, acho que é uma grande mudança, não uma pequena. Mas não foi algo ruim. Pelo contrário, foi conveniente. Detalhes, disse Haruhiro, pressionando então a garganta. Minha voz está toda rouca. Mas é isso. Era isso que eu queria dizer. Por que não consegui dizer isso antes? Por favor, nos dê detalhes. Em termos concretos, se ela voltar, como ela vai ficar? O que acontece e como? Basicamente, quero saber tudo, para poder tomar uma decisão. Quer dizer, sem realmente entender, não consigo decidir isso. Porque não se trata de mim. Não sei como dizer, mas sem poder obter o consentimento dela, eu estaria apenas a ressuscitando sem permissão. Preciso pensar bem sobre isso. Preciso de material para refletir. Sem isso, embora não seja impossível, recuso-me a dar explicações. Jesse deu de ombros. Já lhes contei praticamente tudo o que podia. Há coisas que eu mesma não posso revelar, entendem? Vocês não são bobos, então compreendem, certo? Isso não é normal. É senso comum que as pessoas não podem voltar à vida, e isso é um fato. Coisas assim quase nunca acontecem. Este é um evento especial, com condições únicas. Não é um milagre, porém. Como nos truques de mágica, por mais misteriosos que pareçam, há uma explicação por trás. Não posso estragar o truque. Tem um motivo. Também não posso revelar esse motivo. O que vocês farão? Aceitarão minha oferta e a trarão de volta à vida? Ou a enterrarão? Decidam logo. Não me importa qual seja a sua escolha. Haruhiro olhou para os céus. Havia um buraco. Ele conseguia ver o céu. Mas que diferença fazia se o céu estava claro e azul ou escuro com nuvens densas? Não se tratava apenas de ir para o céu. Pelo menos por enquanto, ele provavelmente não tinha interesse em nada. Por enquanto. Será que era só agora? Amanhã, depois de amanhã e nos dias seguintes? Com o passar do tempo, isso mudaria? Isso aconteceu, né? Isso também aconteceu. Ela estava viva, né? Passamos um tempo juntos, né? Será que ele conseguiria olhar para trás e se lembrar disso da mesma forma? Por favor, disse Haruhiro, com o olhar ainda fixo no céu que podia ver através do buraco no teto. Se você realmente puder fazer isso, quero que traga Mary de volta. Será um pesadelo ou uma farsa? Ele ainda não conseguia se livrar dessas dúvidas. No instante seguinte, eu acordarei. Mary e eu estaremos sozinhos, e Mary estará morta. Não haverá mais ninguém por perto. Não há nada que eu possa fazer. Mary simplesmente estará morta. Ou então Jesse dirá, desculpe, com uma risada sem graça. Foi tudo mentira. Foi mal. Só estava brincando um pouco com você. Você sabe que não tem como trazer os mortos de volta, né? Não era nenhuma das duas coisas. Então vamos começar a trabalhar. O que eles fariam? O que estava prestes a começar? Estranhamente, não foram apenas Haruhiro, Yumi, Kuzaku ou Setora que permaneceram perto da porta sem dizer nada. Nem mesmo Shihoru perguntou a Jesse sobre isso. Ninguém disse nada, mas quando Jesse disse, vocês poderiam se afastar? Estão atrapalhando. Yumi e Shihoru recuaram sem dizer uma palavra, assim como Kuzaku e Haruhiro. Jesse sacou uma faca e a pressionou contra o próprio pulso. Então disse, se Yanni ou os outros vierem, não os deixem entrar em hipótese alguma.
Isso vai levar horas. Não vou dizer para vocês não assistirem, mas não precisam ficar olhando o tempo todo. Alguns de vocês podem ir lá fora e ficar de guarda. Primeiro Kuzaku e depois Yumi saíram cambaleando. Yumi estava atordoada, e Kuzaku estava com os olhos marejados. Shihoru permaneceu. Haruhiro também ficou. Jesse ajoelhou-se ao lado de Mary e murmurou, está aqui, não é? Ele cortou o pulso esquerdo. Não demonstrou qualquer hesitação. Parecia que o corte era bastante profundo, pois o sangue não apenas escorria, mas jorrava. Jesse disse, ops, e rapidamente pressionou o corte contra o ombro de Mary. Havia um ferimento horrível ali. Era onde ela havia sido mordida pela guerreira, e aquele ferimento pode ter sido a causa direta da morte de Mary. Ficou claro que Jesse estava tentando encostar o corte que acabará de fazer no pulso no ferimento de Mary. Que bem isso faria? Haruhiro não fazia ideia. Era uma cena horrível, mas Haruhiro não o impediu. Jesse jogou a faca fora, segurando o pulso esquerdo com a mão direita. Parecia estar tentando fixá-la no lugar. Respirou fundo. Fez uma careta. Haruhiro, ele chamou. Ah! Haruhiro pretendia responder, mas sua voz mal saiu. Você poderia me ajudar um pouco aqui? Com o quê? Estou segurando no lugar, mas quero evitar que se separe. É a primeira vez que faço isso, então não conheço muito bem o processo. Acho que vai dar tudo certo. Como dizem, é preciso ter muita cautela, não é? Foi Shihoru quem fez o que ele pediu. Ela encontrou um grande pedaço de pano entre seus pertences e, com o corpo todo tremendo e respirando com dificuldade, enrolou no pulso esquerdo de Jesse e no pescoço de Mary. Haruhiro não fez nada. Ele não podia fazer nada. Apenas observou. Shihoru retornou, enxugando as mãos na barra de seu hobby. Desculpe, Haruhiro se desculpou em voz baixa. Shihoru envolveu o braço direito de Haruhiro com os dois braços e virou a cabeça para o lado. Ela ainda tremia. Só de ficar de pé já devia ser difícil o suficiente. Shihoru queria o apoio dele. Até eu consigo fazer isso, então tenho que fazer e devo fazer, pensou Haruhiro. Haruhiro-kun, se você não tivesse dito isso, ela disse suavemente. Eu estava errado. Não era isso. Eu teria feito isso, ela concluiu. Reviva Mary. Eu teria dito. Então não carregue isso sozinha. Porque Yumi e Kuzaku-kun. Tenho certeza de que eles teriam feito o mesmo. Sim, Haruhiro assentiu com a cabeça. Shihoru não queria que ele a apoiasse. Ela mesma estava tentando apoiar Haruhiro. Quem estava prestes a desmaiar naquele momento era Haruhiro. Embora não conseguisse dizer mais nada, Shihoru segurou a mão de Haruhiro com firmeza. Ele havia jurado que, pelo menos, não teria arrependimentos. Não sabia o que Mary pensaria, e poderia causar-lhe sofrimento. Mesmo assim, Haruhiro não podia se permitir arrepender. Se essa decisão estivesse errada, e ele tivesse cometido um erro, Haruhiro assumiria a culpa. Não podia reclamar se Mary o odiasse. Que assim fosse. Mas ele não tinha outra escolha. Tomar qualquer outra opção simplesmente não era possível para ele. Não importava quantas vezes ele revisitasse aquela cena, Haruhiro sempre acabaria pedindo para Jesse fazer aquilo. Ele talvez nem hesitasse quanto a isso. Se Mary pudesse voltar à vida, é claro que ele desejaria isso. Portanto, ele não teria arrependimentos. Haruhiro apertou a mão de Shihoru em resposta. Seu coração já não estava acelerado. Ele também não tinha dificuldade para respirar. Por algum motivo havia muito barulho lá fora. Vir. Venha. Vir. Seria aquele som de pássaros? Ele olhou para o buraco no teto. Havia muitos pontos pretos voando de um lado para o outro no céu. Parecia mesmo que eram pássaros. Jesse estava ajoelhado com o joelho direito no chão e o esquerdo levantado. Agora, ambos os joelhos estavam no chão. Seus ombros se moviam levemente para cima e para baixo. Ele também começou a tossir. Haruhiro aguçou os ouvidos, mas a voz estava tão baixa que ele não conseguiu entender. No entanto, em vez de falar consigo mesmo, parecia estar falando com outra pessoa. Quem exatamente? Mary? Mas Jesse não estava olhando para o rosto de Mary. Seus olhos estavam fixos no chão. Droga! Kuzaku gritou do lado de fora. Quando Haruhiro olhou, os pássaros haviam se reunido e descido. Os pássaros relativamente grandes eram águias, e os comparativamente menores eram corvos, aparentemente. Os pássaros estavam em bando ao redor dos cadáveres que antes eram os habitantes gumos de Jesse Land e gorelas. Kuzaku brandia sua grande katana, tentando espantar os pássaros, mas eram muitos. Yumi, por sua vez, brandia sua katana ocasionalmente, mas apenas para intimidar os pássaros que se aproximavam. Ele não viu Setora e Kishi. Teriam eles ido a algum lugar? Shihoru, Haruhiro disse. HM? O quê? Por que você não se senta? Estou bem. Eu vejo. E você, Haruhiro-kun? Você está bem? Ele quase disse não sei, mas acabou se calando. Estou bem. Eu também. Ok. Sim. Jesse não estava apenas com os dois joelhos no chão. Agora seu cotovelo direito também estava no chão. Aquele homem não parece nada bem, pensou Haruhiro, mas não conseguiu se animar para dizer nada a ele. Mary voltaria à vida no lugar de Jesse. O que exatamente isso significa? Ele quase se perguntou novamente. Haruhiro balançou a cabeça. Melhor não fazer isso. Mesmo que eu pense a respeito, nada vai mudar. Além disso, já é tarde demais. Não, ele ainda não terminou, então talvez não seja tarde demais para agir. Mesmo assim, não tenho intenção de impedir Jesse agora. Aconteça o que acontecer, Mary voltará à vida. Poderei ver Mary novamente. Isso não é o suficiente? Talvez não seja o suficiente, mas tudo bem. Corvos pousaram no buraco no teto e começaram a grasnar. Era barulhento, então ele quis espantá-los, mas estavam mais altos do que ele conseguia alcançar pulando e balançando seu estilete. Deveria pedir para Shihoru fazer isso? Com Dark? Não havia necessidade de ir tão longe. Por enquanto, eles não davam sinais de que entrariam pelo buraco, então ele podia deixá-los em paz. Jesse finalmente encostou a testa no chão. Haruhiro não conseguia mais ouvi-lo falar. Suas costas se moviam lenta e levemente.
Ele aparentemente não estava morto. Mas era bizarro. Mesmo depois de ser atingido pelo backstab, Jesse estava bem. Ele não tratou o ferimento, mas ele cicatrizou sozinho. E quanto ao ferimento anterior? Naquela vez, o estilete de Haruhiro definitivamente perfurou seu rim. Foi um ferimento fatal. Cicatrizou, mas agora o homem estava nesse estado deplorável por causa de um simples corte no braço? Foi estranho. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Os corvos estavam grasnando. Havia muito mais deles do que antes. Não apenas 4 ou 5. Havia facilmente mais de 10. Menor, Shihoru disse. Ele sentiu um arrepio. Seria uma ilusão de ótica? Ou ele estaria apenas imaginando coisas? Jesse nunca fora um amontoado de músculos, nem excepcionalmente alto. Mesmo assim, o tamanho do seu corpo. Seria porque ele estava agachado? Era difícil imaginar que fosse isso. Ele estava claramente pequeno. Jesse tinha encolhido. Havia menos dele, por assim dizer. Haruhiro apertou os olhos. Não adianta, pensou. Não consigo enxergar direito daqui. Shihoru soltou o braço dele. Haruhiro se moveu para um ponto onde podia ver o perfil do rosto de Jesse. Ele usou a habilidade furtividade, não conscientemente, apenas naturalmente. As bochechas e os olhos de Jesse estavam extremamente fundos, e ele parecia emaciado. Ou talvez desidratado fosse a palavra mais adequada. Não era apenas o rosto. Seu corpo inteiro havia perdido a espessura. Seu torso encolhido, suas pernas dobradas, estavam desagradavelmente finos. Os braços de Jesse nunca haviam estado tão finos antes. Agora pareciam gravetos. Convide, convide, convide. Convide, convide, convide. Beba, 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 beba. Os corvos grasnavam ruidosamente. Jesse foi encolhendo cada vez mais. O que foi isso? Por que ele não achou isso estranho antes? Jesse havia cortado o pulso. Mesmo que o ferimento cicatrizasse, ele perderia muito sangue em pouco tempo. Mesmo que pressionasse a abertura do ferimento contra a lesão de Mary, amarrando-a com um pedaço de pano, faria pouca diferença. O pano ficaria encharcado de sangue num instante, e um mar de sangue se espalharia. Contudo, isso não aconteceu. Jesse continuava encolhendo. Como se não fosse nada além de um saco de sangue. Como se a pele externa tivesse sustentado a forma humana de Jesse, e o interior estivesse cheio de sangue. Como se o sangue fosse drenado, restasse apenas a pele. Mas isso era impossível, é claro. Se ele não tivesse ossos, músculos e órgãos, não poderia andar nem respirar. De jeito nenhum. Shihoru cobriu a boca com a mão. Nesse momento, Jesse estava praticamente sem energia. Que diabos foi isso? Beba, 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 beba. Os corvos grasnavam estridentemente. Haruhiro vomitou. Não havia volta. Ele sabia disso. Sério? Não, isso não era verdade. Se agisse agora, ainda poderia voltar atrás. Sinceramente, achava que seria o melhor. Contudo, se afastasse Jesse, que agora era como uma bolsa de couro de Mary, essa possibilidade desapareceria por completo. Ele nunca mais conseguiria se encontrar com Mary. Ele concordou com isso? Comecei a tossir de repente. Será que estou doente? Tipo, com alguma coisa muito grave? Não. Provavelmente não. É só uma tosse. Não tem nenhum significado por trás disso. É uma tosse sem sentido. Uma tosse sem importância. Espera, por que estou pensando nessas coisas chatas? Sou um idiota. Hunter estava realmente incomodado por algum motivo, e olhou para a esquerda e depois para a direita. Ele esfregou os olhos. Mas isso não faria com que sua visão melhorasse. Está bastante escuro. A julgar pela cor do céu que se descortinava por entre as árvores, o sol ainda não deveria ter se posto. Apesar disso, a densa floresta do Vale dos Mil estava envolta em neblina. Não estou com medo. Bem, não. Não importa quantas noites eu passe sozinha, é impossível dissipar o medo e a incerteza. Não adianta bancar a durona. Não é como se alguém estivesse observando. Eu poderia fingir ser forte, mas não adiantaria nada. Kerry, Zodiac-kun, o demônio, soltou uma risadinha atrás dele. Ele teria dito umas boas verdades ao demônio, como já fizera no passado, mas agora isso nem o incomodava mais. Demônios agiam como outra pessoa com personalidade própria, mas não eram exatamente isso. Dizia-se que as revelações de Sulhel se refletiam nas ações de um demônio. Contudo, o demônio era fundamentalmente um espelho de seu cavaleiro temido, uma extensão dele. Mesmo que um demônio tivesse uma aparência completamente diferente de seu cavaleiro temido, ele era apenas a manifestação de uma faceta oculta de seu cavaleiro temido, ou uma parte de si mesmo que desconhecia. Ei! Tropeçar. Tropeçar agora. Tropeçar e cair bem ali. Tropeçar e morrer. Não, mas eu não me sinto assim em relação a mim mesmo, sabe? Disse Hunter. De jeito nenhum eu me sentiria assim, né? Estou recebendo tratamento de silêncio, é? Simplesmente desapareça. Suma daqui. Não, isso foi mentira. Eu estava mentindo, tá bom? Não desapareça agora, entendeu? O que devo fazer? Kerry. Ordem, não desapareça. TCH. O quê? Por que esse estalo de língua sinistro? Zodíaco parecia insatisfeito, mas o demônio não desapareceu. Quando um lorde da Guilda dos Cavaleiros do Medo de Alterna demonstrou como controlar um demônio, Hunter se lembrou vagamente de terem usado a palavra comando para fazê-lo obedecer. Pareceu funcionar quando ele tentou, então passou a usar a técnica de vez em quando. Um demônio era subserviente ao seu temido cavaleiro. Se o demônio desobedecesse, seria apenas a prova de que o temido cavaleiro não conseguia se controlar. Por extensão, isso significaria que ele não se entendia. Afinal, como o demônio era ele mesmo, era impensável que ele não conseguisse compreendê-lo. Naturalmente, Hunter tinha pleno domínio de si mesmo. Era impossível que ele não conseguisse se controlar e fazer o que queria. Ele sentia que já havia se convencido disso há muito tempo, sem deixar margem para dúvidas. Isso devia ser a prova de que ele não se entendia minimamente.
Ele não havia refletido profundamente sobre o assunto. Provavelmente ele não queria. Eu sou eu. Esse eu aqui é 100% eu. Isso não basta? Mas o que eu quero dizer com 100%? O que eu quero dizer com eu? Quem diabos eu penso que sou? Quem? Não tem como eu responder isso. Quer dizer, eu realmente não me entendo. Nunca consegui me enxergar. O que eu estava vendo antes? Se eu nem conseguia me enxergar, como poderia ver os outros? Será que eu estava julgando o Haruhiro e os demais corretamente? Será que eu não tinha apenas uma percepção distorcida deles, baseada no que era conveniente para mim? Isso também faria parte de mim. É o que eu acho que isso significa. Esse é o tipo de pessoa que eu sou. Egocêntrica, egoísta e impenitente. Por que sou assim? No fim das contas, talvez eu não espere nada das outras pessoas. Vocês, tenho certeza de que nenhum de vocês gostava de mim mesmo, né? Eu sempre soube disso. Tipo, vocês nunca iam gostar de mim, né? Yumi, Shihoru e Mary me odiavam. Nunca pensei que estivessem apenas fingindo me odiar, e talvez até gostassem de mim. Kusaku também não gostava de mim. Bem, ele me odiava bastante. Eu tolerava isso até certo ponto, já que ele era mais novo e menos experiente. Mas se não fosse por isso, eu teria reagido com mais força. Passei pouco tempo com Minato, mas ainda assim fiquei com a impressão de que ele sabia lidar bem comigo. Ele era um homem inteligente. Provavelmente achava que seria um erro deixar que seus sentimentos por mim nublassem seu julgamento e estava acostumado a controlar suas emoções. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Isso facilitou as coisas para mim. Moguzo era um mistério. Não havia nada de misterioso nele. É que ele era de uma raça rara, então eu o achava misterioso. Ele era um cara legal, um cara realmente bom. Colocava os outros em primeiro lugar, nunca se intrometia onde não devia e apenas se esforçava ao máximo. Ele foi além dos seus limites pelos seus camaradas e morreu por isso. Aquela luta com Zoranzes na fortaleza de Vigia dos Mortos. Se Moguzo não estivesse lá, Renji, Kajiko e os Anjos Selvagens estariam em apuros. No mínimo, vários deles provavelmente teriam morrido. Talvez todos os soldados voluntários tivessem sido dizimados. Moguzo deve ter entendido isso, então ele teve que fazer aquilo. Se ele não tivesse se mantido firme, todos nós estaríamos mortos. Ele deu a vida por todos nós. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Eu não acho que Moguzo me odiava. Acredito nisso de verdade. Eu fiz muita coisa que não seria surpresa se ele me odiasse, mas aquele cara não odiaria os camaradas com quem lutou. Depois havia Haruhiro. Ele me odiava, obviamente. Não é exagero dizer que ele me detestava por ser o problemático cavaleiro temido, mas ele se esforçou bastante para me aturar. Isso ultrapassa o nível de admiração e se torna simplesmente exasperante. Ele era estúpido? Quer dizer, sério, aquele cara. Ele deve ser um masoquista completo. Não acho que tenha feito nada para criar problemas para o Haruhiro. Essa não era minha intenção, mas também nunca tentei facilitar as coisas para ele. Eu sempre dizia, você se adapta a mim. Para que as coisas fiquem mais fáceis para mim, você resolve tudo direitinho e cria um ambiente adequado. Faça com que eu me sinta bem usando meus poderes incríveis. Você é o líder, não é? Se você é o líder, isso deveria ser óbvio. Afinal, é para isso que temos um líder. A capacidade de se adaptar? Basicamente é isso que importa. Bem, para o Piro, sabe de uma coisa? Tenho certeza de que também é difícil para você, mas é a vida, né? Não é como se fosse fácil para mim. Sua sorte acabou quando você assumiu a liderança. Desista, ou trabalhe duro. Não é problema meu. Eu não sou você. Ninguém mais pode ser eu, e ninguém mais pode ser você. Afinal, estamos todos sozinhos, não é? Nossa, que cara. Para alguém que não espera nada dos outros, eu deixo tudo por conta deles e ainda espero que me tratem como um bebê. Não que refletir sobre isso agora vá me fazer algum bem, murmurou ele. Ei, hehehe, seu macaco inferior que não consegue refletir sobre seus fracassos. Hehehe. Hanta se virou e lançou um olhar furioso para Zodiac-kun. O demônio estava usando aquela coisa de novo, droga. Tinha uma espécie de lençol roxo sobre a cabeça. Seus dois olhos eram como buracos, e havia uma boca rasgada logo abaixo deles. Na mão direita segurava uma faca e na esquerda um porrete. Mesmo flutuando, o demônio tinha duas pernas assustadoramente reais saindo dele. Tipo, você não se transformou de Zodiaco em Zodi, reclamou Hanta. Kerry, quando você não fez nenhuma oferenda, não se exalte. Fique quieto e morra para sempre. Ordem, não me mande morrer. Desincorporado. Sinônimos também não são aceitáveis, entendeu? Ser morto. Usar a voz passiva é a mesma coisa, droga. Para onde foi você que amava a liberdade para... Hanta, com a liberdade vem a responsabilidade. Além disso, não faça nenhuma referência sutil à minha morte. Responsabilidade, hein? Essa é a palavra que menos combina com você. Mesmo agora, quando cheguei a este ponto, assumo a responsabilidade pelos meus próprios atos. Você se arrepende disso, Hanta? Que atrevido da sua parte. Não me arrependo. Tentando bancar o durão. QR. Não estou tentando bancar o durão, retrucou Hanta. Provavelmente há um monte de coisas que eu nunca teria percebido se isso não tivesse acontecido. Não vou dizer que foi o melhor, mas estou satisfeito. Não importa o que aconteça daqui para frente, a única coisa que não farei é me arrepender. Será que eu fui descolado demais? Você está vomitando? Esse era o demônio dele, sem dúvida. Ele nunca se esqueceu do seu senso de humor. Senso de humor era essencial para qualquer homem. Com o humor vinha a compostura. As mulheres se sentiam atraídas por homens tranquilos em vez de homens nervosos. Mas não que haja muitas mulheres por aí. Ele deveria descansar? Ou continuar? Ele questionava isso a cada poucos minutos. Poucos minutos? Seria mais frequente? Talvez fosse a cada poucos minutos. Ele não conseguia controlar o tempo, então não sabia. Com a aproximação da noite, a floresta ficou barulhenta. Não que tivesse sido exatamente silenciosa durante o dia, mas o ruído à noite era diferente.
Ele não conseguia enxergar no escuro, então sua audição provavelmente estava aguçada. Ele se tornou sensível a todos os ruídos. Era quase totalmente dependente dos sons. Talvez não devêssemos conversar, disse Hunter em voz baixa. Ei, Zodiac-kun. Ordem, cale-se a menos que sinta que algo realmente ruim está para acontecer. Assim que conseguiu fazer Zodiac-kun fechar a boca, os sons incessantes da floresta pressionaram ainda mais seus ouvidos. Sons. Ele não podia se deixar abalar pelo turbilhão de sons. Escute e tente entender o que está acontecendo, disse para si mesmo. É extremamente difícil, mas preciso fazer isso. O que estou ouvindo por perto? Meus próprios passos. O chilrear dos insetos. É só isso, né? Que som agudo é esse fi que estou ouvindo? Não sei. E esse kkkkkkkk? Como eu vou saber? Não sou nenhum especialista em florestas noturnas. Isso me irrita. Claro, eu sou um cavaleiro temido, não um professor de florestas noturnas. Além disso, o que é um professor de florestas noturnas, afinal? Não, mas mesmo assim, se for necessário, eu me tornarei um professor de florestas noturnas, ou o que quer que eu tenha que ser. Eu tenho que ser. Ou talvez não. Sei lá. Afinal, será que insistir agora no escuro é imprudente? Estou no meu limite, não é? Isso é claramente perigoso. Talvez eu devesse descansar? Se eu dormir, quando acordar, já será manhã. Bem, se algo acontecer enquanto eu estiver dormindo, lidarei com isso quando chegar a hora. O velho também deve estar dormindo agora, certo? Ele ainda está atrás de mim? O objetivo do velho era me trazer de volta, e eu não tenho intenção de ir. Nesse caso, ele não desistiria e voltaria? Se ele já voltou, não há necessidade de pressa. Posso ir com calma e priorizar a segurança. Não presta. Estou com medo. Isso é assustador demais. Que medo, tá bom? Meu coração está disparado. Nunca tive tanto medo antes. Por quê? Até então, ele estivera foragido. Tentará não ser capturado, é claro, e sentirá medo sempre que pressentia um perseguidor, mas eram Takasaji e seu grupo que ele enfrentava. Eles não o matariam sem antes conversar. Essa era sua visão e, de fato, acabou se provando que ele estava certo. Assim, enquanto Takasaji e seus homens o perseguiam, Hanta, de certa forma, não estivera sozinho. No mínimo, não tivera a noção de quão verdadeiramente e irremediavelmente sozinho estava. Na imensidão do Vale dos Mil, que provavelmente estava repleto de perigos, ele nem sequer sabia para onde estava indo. Além disso, para onde ele estava indo e o que estava tentando fazer. Ele estava pensando, mais ou menos, acho que vou voltar para Alterna. Mas não tinha ideia precisa do que faria quando chegasse lá. Se eu encontrar o Renji, talvez ele me deixe entrar no grupo dele, foi um pensamento vago que ele teve. Eu já o rejeitei uma vez. Talvez isso não vá acontecer. Será que ele conseguiria voltar? Para a Alterna? Nessa situação, sem nenhum motivo para pensar assim, ele não era estúpido o suficiente para acreditar com tanta convicção. Aposto que consigo. Isso era solidão. Ele estava verdadeiramente sozinho, sem um único amigo no mundo. Ele queria descansar. Para recuperar as energias e minimizar os riscos, o melhor era fazê-lo. Não precisava dormir. Bastava deitar-se ou mesmo sentar-se. Ele sabia disso. Mas ele não conseguia descansar. Se ele parasse, provavelmente enlouqueceria. No mínimo, choraria. Ou melhor, Hanta começou a lacrimejar em algum momento. Ele estava envergonhado, mas começou a chorar. Não, ele não tinha a compostura necessária para sentir vergonha. Ele só conseguiu manter seu demônio materializado por 30 minutos consecutivos. Antes que percebesse, Zodiac-kun havia desaparecido, e ele teve vontade de gritar. Se você for embora, me avise. Me avise antes de desaparecer. Entre soluços, ele conjurou o chamado demoníaco novamente às pressas. Zodiac-kun fez como Hanta havia instruído, e o demônio continuou evitando conversas desnecessárias. Hanta havia dado a ordem pessoalmente, então não podia reclamar. Se revogasse a ordem, seria admitir a derrota. Não, esse não era o problema. Se ele continuasse com suas brincadeiras cômicas com o Zodiac-kun, bem, isso distrairia. Mas de certa forma era como se ele estivesse interpretando tanto bobo quanto sério, e isso lhe parecia vazio. Não, esse não era o problema. Era mais como. Espera, por que ele tinha ordenado ao Zodiac-kun que não falasse? Ele não conseguia mais se lembrar direito, mas um homem nunca volta atrás na sua palavra. E seu orgulho não lhe permitia admitir que estava sozinho e pedir ao Zodiac-kun para contar uma ou duas histórias engraçadas. É isso mesmo. Se o Zodiac-kun me pedisse, eu estaria disposta a ajudar, mas não posso me permitir ser eu a me curvar. Além disso, meu demônio é como uma parte de mim, então é estranho pensar em quem está pedindo coisas a quem. Em outras palavras, será que o Zodiac-kun não consegue adivinhar meus sentimentos e me dar uma mordaça? Bem, por que não? Hein? Que tal? Estou fazendo uma pergunta aqui. Não, acho que não estou perguntando, né? Não estou perguntando. Mesmo sem eu perguntar, você deveria descobrir. Descubra, por favor. Por que você não descobre? Estou triste. Isso é difícil. Muito, muito difícil. A luz havia aumentado um pouco e ele conseguia distinguir melhor os contornos das árvores e do terreno. Naquela noite, sentiu como se tivesse envelhecido 20, talvez 30 anos. Era assim que se sentia completamente exausto. Acho que isso significa que estou seguro, ele murmurou. Não, era muito cedo para decidir isso. A noite ainda nem tinha terminado. Mais um esforço. Ele estava quase lá. Quase onde? O que vai acontecer? Mesmo que amanhã chegasse, não havia garantia de que ele estaria seguro. Quando ele conseguiria descansar? A qualquer hora. Se ele estivesse preparado para aceitar quaisquer que fossem as consequências, poderia descansar em qualquer lugar e da maneira que quisesse. É só uma questão de estar preparado para aceitar. Mas isso significa desistir. Não, significa mudar de rumo. Cheguei até aqui. Estou no meu limite. Manter os pés em movimento é uma dor insuportável. Nunca imaginei que um único passo pudesse ser tão desgastante.
Preciso descansar. Se não descansar, vou desabar. Não tenho outra escolha. Tomar a decisão e descansar. Tenho certeza de que tudo ficará bem. As coisas que me preocupam não acontecerão. Vou tirar um cochilo rápido e quando me sentir melhor, poderei me movimentar novamente. Ele parou. Tudo bem. Até mesmo sua voz estava fraca. Viu? Não há outra opção a não ser descansar agora. Ele tentou sentar-se no chão. Ei, Han. Ao ouvir seu nome ser chamado, ele se virou. Quem você está chamando de Han? Ele queria dizer, mas agora não era a hora. Zodiac-kun estava tentando mudar de ideia. Hanta reagiu usando rapidamente o exaustão. Logo em seguida, ou melhor, quase ao mesmo tempo, Zodiac-kun foi imobilizado no chão por alguma coisa. Seja lá o que fosse, viera de perto, saltando dos arbustos atrás de Hanta e Zodiac-kun para atacar o demônio. Antes que Zodiac-kun pudesse revidar, cravou suas presas na área próxima aos olhos perfurados do demônio. Quando um demônio recebia uma quantidade letal de dano, ele se desfazia com a mesma facilidade que um castelo de areia. Isso aconteceu, e seu agressor pode ter ficado surpreso com tal fato. Mas ele rapidamente assumiu uma postura baixa e caminhou na direção de Hanta. O que era aquilo? Uma fera? É meio preta. Não é pintada. É um lobo? Não é um gato. É um leopardo ou algo assim? Nossa, que rápido. Ele não tinha espada. Ele a havia perdido na luta com Takazaji. Isso era péssimo. Hanta sacou sua faca reserva enquanto recuava ainda mais com exaustão. Mas o que ele deveria fazer com uma arma como essa? Ele usou o exaustão novamente. Não adianta. Não consigo me afastar. Além disso, está se aproximando muito rápido. É muito mais forte do que um humano ou um orc. É rápido demais. Não adianta. Não consigo fugir. Hanta estava completamente fora de si. Provavelmente foi por isso. Era uma árvore. Ele bateu com as costas numa árvore. Que gafe. Estava vindo. O leopardo. Provavelmente era um leopardo. Fugiu e saltou sobre ele. Ele ficou imobilizado. A pressão era incrível. Estava pressionado contra o chão. Não conseguia mover os braços. Hanta usava um capacete. A viseira móvel voou para longe. Parecia que o leopardo a havia arrancado com uma mordida. O que aconteceu em seguida foi uma loucura. Tentou morder o rosto dele. Hanta instintivamente torceu o pescoço. O leopardo acabou mordendo sua cabeça, não seu rosto. Estava roendo. O capacete dele. Sim, o capacete dele. De alguma forma, o capacete estava impedindo as presas do leopardo de avançarem. Não. Ai, isso dói? Dói quando você faz isso, entendeu? Não. Seu capacete. Sob o imenso poder de suas presas. Suas presas provavelmente perfuraram o capacete. Aquelas presas estavam afundando na cabeça de Hanta. Talvez não tão profundamente ainda, mas doía, então definitivamente estavam o perfurando. Além disso, seu capacete parecia prestes a se desfazer, ou já havia começado a se desfazer, e seu pescoço parecia que ia quebrar. Estou morto. Estou completamente morto aqui. Isso vai me devorar. Eu não sou gostoso, então espere, não me coma. Não me coma, o Aryuhi. Ele estava começando a entrar em pânico. Calma, disse para si mesmo. Agora, é hora de relaxar. Acho que não conseguiria tomar um comprimido agora, mas é só uma figura de linguagem. Ó trevas, ó senhor do vício, terror profundo. Uma névoa arroxeada surgiu e foi sugada pelo nariz e pela boca do leopardo. O efeito foi instantâneo. O leopardo saltou para longe de Hanta. Hanta imediatamente rolou para o lado e ficou de 4. Ele saltou com um salto extra. Enquanto fugia, ele se virou para olhar para o leopardo. O leopardo soltou um uivo felino enquanto saltava. Era como se houvesse algo terrível à sua frente, e ele estivesse tentando afastar o que quer que fosse com as patas dianteiras. Era essa a impressão que dava. Aterrorizando o alvo com a ameaça do deus sombrio Sulhel e roubando-lhe a capacidade de tomar decisões sensatas, o terror profundo estava funcionando. Seria perfeito se ele pudesse fugir agora, mas as coisas provavelmente não seriam tão fáceis. O leopardo rugiu e virou-se em sua direção. Estava vindo. Em pouco tempo partiu em sua direção a toda velocidade. Será que isso está caminhando para a morte dele? Para usar magia temível, ele precisava parar. Se parasse, ela o alcançaria num instante e o derrubaria. Interceptá-la era impossível. Aquele leopardo era maior que Hanta. Ele não teria a menor chance com aquela faca. O leopardo provavelmente não tinha fôlego. Então, se conseguisse continuar correndo, talvez conseguisse cansá-lo. Mas ele era rápido. O leopardo era rápido demais. Logo o alcançaria. Só havia uma coisa a fazer. Para o leopardo, Hanta era presa. Ele devia estar tentando comê-lo. Estava com fome. Queria comer. Nesse caso, ele só precisava alimentá-lo. Ele podia ter um braço. Muito bem, decidi. É para sobreviver. É um preço baixo. Sem problemas. Vou viver. Vou me fortalecer, manter a calma, focar em como sobreviver e fazer minha escolha. Eu vou conseguir. Eu posso. Acredite. Ele parou de repente. O leopardo estava quase em cima dele. Estava bem na sua frente, por assim dizer. Ausente. Ele fingiu que ia para a direita, mas acabou indo para a esquerda. O leopardo seguiu quase sem hesitar. Sério? Que instintos naturais impressionantes. Mais uma vez, errou. Desta vez, ele fingiu ir para a direita e depois foi para a esquerda. Aguenta firme, pernas. O leopardo foi ligeiramente sacudido para a direita, mas continuou a segui-lo de perto. Não foi um salto ou exaustão.
Hanta contorceu o corpo ao saltar praticamente na vertical. Não muito alto, mas baixo e preciso. Ele deixaria o leopardo que se aproximava passar por ele. Não, não era isso. Ele agarrou as costas da onça parda. Ele estava pronto para sacrificar um braço se necessário, mas não estava disposto a desistir logo de cara. Hanta envolveu o pescoço do leopardo com o braço, segurando-o pelo torso com as duas pernas. Cravou a faca na lateral do pescoço do animal. Tentou cravar a lâmina fundo, mas o leopardo gritou e saltou. Caiu de costas contra uma árvore próxima. Quem sofreu o dano direto foi Hanta, que estava agarrado às costas do animal. O impacto foi tão forte que ele quase desmaiou. Não vou desistir. Não vou a lugar nenhum. Ele moveu a faca. Morra, 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 droga. O leopardo se debatia, arranhando o braço esquerdo de Hanta com as patas. Suas garras. A força delas era incrível. Seu braço esquerdo foi arrancado. Agora era a hora, não era a hora de ser teimoso. Sai daqui, pensou ele. Rolou e se levantou. O leopardo atacou. Ele fugiu com Exaust e Missy, conseguindo escapar de alguma forma, mas o leopardo não diminuiu o ritmo nem um pouco. Era como se aquele ferimento no pescoço nem sequer coçasse. Hanta tirou o capacete amassado, atirou-o contra o leopardo e saltou com exaustão. Aquilo estava a ficar bastante desgastante para suas pernas. Até onde conseguiria ir? Teria de ver, porque só a determinação não ia bastar. Era a hora de procurar uma maneira de reverter a situação, mas ele não tinha nenhuma. Mais uma vez. Ele teria que fazer a mesma coisa de novo. Se fosse só mais uma vez, ele conseguiria dar um jeito. Quando não conseguisse mais se mover direito, teria que fazer sacrifícios. Ele não estava se esforçando demais. Também não era nenhum tipo de determinação patética. Era uma crise clara, uma situação de vida ou morte, e ele estava à beira do abismo, mas estranhamente relaxado. Se não estivesse, teria levado um choque terrível quando um objeto comprido e fino caiu do alto. Foi devorado pelo leopardo. Naturalmente, ele ficou surpreso, mas estava tão tranquilo que conseguiu reagir imediatamente. Aquele objeto comprido estava cravado no chão bem diante dos dedos de Hanta. Era uma katana. No instante em que Hanta largou a faca, puxou a katana do chão. Levando o cabo até a orelha esquerda, segurou-a com as duas mãos. O pé direito à frente e o esquerdo atrás. O leopardo estava perto. Perto demais. Ele moveu o pé esquerdo para a frente, girando o pulso enquanto fazia um movimento diagonal para baixo e para a direita. Ele sentiu que atingiu algo. O leopardo passou pelo lado direito dele, tão perto que talvez o tenha tocado, talvez não, e caiu. Esta katana, murmurou Hanta. À sua frente, à esquerda, não havia nada que pudesse ser chamado de colina, mas sim uma elevação acentuada no terreno. Alguém lhe atirara aquela katana lá de cima. Ele só podia imaginar que fosse esse o caso. Não havia como algo tão conveniente simplesmente cair do céu, então ele podia afirmar que as chances de ser qualquer outra coisa eram nulas. Ele sabia que seria inútil, mas Hanta escalou a encosta. Não foi em vão. Não havia ninguém lá, mas havia uma bainha de katana descartada. Hanta se agachou e estendeu a mão para a bainha. Ele a agarrou e seus joelhos cederam. Ele soltou um soluço silencioso. Não chore. Não consigo chorar. Vou segurar com todas as minhas forças e respirar. Aquele velho. Ele tentou rir, mas não deu certo. Que idiota. Eu corro. Correr. Está escuro. Corro por um túnel longo e completamente escuro. Consigo ver o que parece ser uma luz à frente. Eu me dirijo a ele e corro. Correr. Correr. Corro pela escuridão. Corro em direção à luz. Não consigo alcançá-lo. Mesmo assim, corro. Correr. Correr. Quase lá. Só mais um pouquinho. A sensação é de que o túnel está prestes a terminar, mas nunca termina. Eu corro. Correr. Correr. Continuo correndo e, de repente, a luz transborda. Saindo do túnel, eu corro. Correr. Correr o máximo que eu puder. Sob a luz do sol, meus braços e minha cabeça ficam quentes. Quando corro, a sensação é agradável e refrescante, por isso não quero parar. Eu corro. Corra pela grama. Quando me viro, o sol entra nos meus olhos e me cega. Isso me parece engraçado de alguma forma, e eu rio. Enquanto rio, volto-me para frente e corro. Ei, não vá muito longe. Ouço uma voz dizendo isso. Não respondo, rio novamente e acelero o passo. Acho que não quero ser pego. Não quero ser apanhado por ninguém. Não que haja algum lugar para onde eu queira ir. Mesmo sem vento, quando corro assim, sinto como se o vento estivesse soprando. Ei, falando sério. Volte logo. Ouço a voz novamente. Acho que tenho que fazer isso, penso eu, e parar. Meu pai está sempre ocupado com o trabalho e não se exercita o suficiente. Ele adora filmar tudo, então no dia de folga ele leva a filha para passear e vamos de carro até um lugar um pouco mais distante. Embora às vezes também a gente só vá a pé até o parque perto de casa. De qualquer forma, ele me leva para algum lugar e começa a filmar. Ele fez isso na minha formatura da pré-escola e na cerimônia de entrada na escola, no Ina Matsuri e no Natal, e também nos meus aniversários. Mas apesar de gravar tudo, ele quase nunca assiste, não é? Tudo bem, diz meu pai. É um registro. Algum dia, chegará o momento em que realmente quisermos assisti-lo, poderemos assistir todos juntos e relembrar os bons momentos. Estou gravando para quando esse momento chegar. Tipo, quando eu crescer? Pergunto. Bem, por exemplo, responde o pai, quando você crescer, se casar e tiver um filho seu. É muito estranho ouvir isso. Eu casar? Você não pode afirmar com certeza que não vai, certo? Bem, não seria nenhuma surpresa se acontecesse. Provavelmente algum dia, você vai se casar com alguém, eu acho. Será que vou me casar? Ter filhos? Isso significa que vou ser mãe? Você pode se tornar um deles, diz o pai. Tenho a sensação de que isso não vai acontecer. O quê? Repita isso, murmurei.
Espere, não consegui te ouvir direito. Mamãe está dizendo algo ao telefone. Mamãe está chorando. Não consigo ouvi-la direito por causa das lágrimas. Mas, sinceramente, eu entendo. Ouvi ela dizer que o papai morreu numa boa, mas acho que deve ser mentira, ou devo ter entendido errado. Quer dizer, parece algo que nunca poderia acontecer, então peço que ela repita. O que, mãe? Fale direito. O que aconteceu com o papai? Correr. Eu corro. Eu corro pelo corredor da escola. Saio correndo pela porta. Ao chegar a uma rua principal, enquanto corro, procuro um táxi. Levanto a mão e corro. Entro num táxi que para mim. Digo ao motorista o meu destino. O táxi avança lentamente. Quando o sinal fica vermelho, ele para. Isso está muito, muito lento, eu acho. Se fosse para ser assim, eu não deveria ter pegado um táxi. Eu deveria ter ido correndo. O táxi para em frente ao hospital. Tento sair. A porta não abre. Senhorita, a passagem. A senhora precisa pagar a sua passagem, me disseram. Quanto custa? Pergunto, tirando a carteira do bolso. Eu fico pálido. Dentro dela só há 425 ienes. Não é suficiente. O que vou fazer? O que vou fazer? Meu pai morreu, então me desculpe em relação ao dinheiro. Gaguejei. Tudo bem, eu entendo. O motorista abre a porta. Desculpe, peço desculpas repetidamente, saio do táxi e corro. Corro pelo hospital. Num lugar escuro, assisto aos vídeos que papai gravou. Estou correndo, rindo, agindo educadamente, apagando as velas de um bolo, cantando. Às vezes, ouço a voz do meu pai. Tipo, ei, não vá muito longe. Ouço a risada do papai. Quando eu canto, papai canta também. Sento-me no chão de um quarto com as luzes apagadas, assistindo às minhas próprias imagens na televisão por um tempo que parece não ter fim. O rosto do pai nunca aparece uma vez sequer, nem mesmo as mãos dele. Só ouço a voz dele. Mas de vez em quando penso, por que eu não gravei o papai também? Por favor, saia comigo, diz a camada Kun para mim debaixo de uma árvore. Eu penso a respeito. Então respondo. O que exatamente isso envolve? Perguntei. O que isso envolve? Tipo, ir para casa juntos e coisas assim? Eu só preciso te acompanhar até em casa? Não só isso. Tipo, sair para brincar também? Não me importo de jogar, mas o quê? Está tudo bem, de verdade. Acho que vamos acabar nos casando, é o que estou pensando. A camada Kun não está falando nada sobre casamento, é claro. Ele não disse uma palavra sobre isso. Mas o que significa sair quando não se pensa em casamento? Acabo me perguntando isso. O que a camada tem de tão especial? E aqui me pergunta, e eu inclino a cabeça para o lado, pensativo. E aqui estacionou a bicicleta perto do banco e está comendo um picolé. Eu também estou comendo um. As cigarras de verão estão barulhentas, e meu picolé está super gelado, mas não estou suando. Ele não tem nada de muito especial, respondo honestamente. Ele não presta para nada, mas você ainda está saindo com ele? E aqui me pergunta. Dizemos que vamos sair, mas na verdade só voltamos caminhando juntos para casa. É isso que chamamos de sair juntos, disse aqui. Bem, vocês dois pelo menos se beijaram? Isso não aconteceu. O que você não quer? Acho que nunca pensei que quisesse fazer isso. Por que você está saindo com ele? Bem, se eu tiver que dizer alguma coisa, talvez eu achasse que sair com alguém não seria tão ruim, mas agora que penso nisso, acho que é um pouco diferente. Embora eu não possa dar uma resposta e aqui sugere. Talvez você devesse cancelar? Eu também acho. Mas como devo dizer isso ao camada Kun? Quando tiro meus chinelos do armário e os calço, sinto uma sensação desagradável nos pés. Quando os tiro, há uma mancha vermelha nas minhas meias. Entendi. Aposto que sei o que é isso, penso enquanto os examino. Parece que tinha ketchup dentro. Eu não faria isso, então alguém deve ter feito. Tem gente. Murmuro para mim mesma, tirando as meias. Meus dois chinelos estão cheios de ketchup. Não são docas quentes, sabe, eu acho. Não estamos falando de docas quentes, mas sim de cachorros quentes. Uma doca é onde se amarra um barco. Um cachorro é o melhor amigo do homem. Um cachorro quente é um cachorro aquecido. Mesmo achando que não estou falando coisa com coisa, continuo segurando uma das minhas meias manchadas de ketchup. Caminhando pelo corredor com o pé esquerdo ainda calçado com a meia suja de ketchup e o pé direito descalço. Deveria haver chinelos para os hóspedes em algum lugar. O que foi? Yaki me chama. A metade inferior do rosto de Yaki está estranhamente relaxada. A metade superior está apenas um pouco tensa. Por essa expressão, convenci-me de que foi Yaki quem fez isso. Estou procurando chinelos, respondo. Por quê? Hein? O que aconteceu com suas meias? Eles se sujaram de alguma forma. Como você consegue sujá-los tanto assim? Você é estranho. Você é um pouco estranho, sabia? Será que sou mesmo? Eu decidi terminar com a camada Kun. Quando conto isso para ele depois da aula, a camada Kun fica sem jeito. Eu fiz alguma coisa. Você não fez nada, a camada Kun, eu lhe digo. Então por que você está dizendo que quer terminar? Não acho que isso esteja certo. O que há de errado? Como posso dizer isso? Pergunto. Acho que você provavelmente gosta de mim. Claro que sim. Foi por isso que te convidei para sair. Espera aí, então você não gostava de mim? Acho que meus sentimentos são muito diferentes dos seus. Para começar, nem entendo o que significa gostar de alguém. Então talvez você não devesse ter saído comigo desde o início? O rosto de Akamada Kun está vermelho como um tomate. Ele está realmente zangado. Não posso culpá-lo.
Saí com ele sem pensar muito e estou arrependida. Acho que o magoei. O fiz sofrer. Percebo que o motivo pelo qual comecei a sair com ele foi justamente não querer magoá-lo. No fim, isso acabou magoando-o ainda mais. A Kamada-kun era o tipo de pessoa com quem eu podia ter uma conversa casual, e quando ele me convidava para sair, a gente até saía para brincar com outras pessoas. Era divertido, mas aí de repente ele me chamou para sair. No fim das contas, provavelmente não queria criar uma situação constrangedora rejeitando-o. Foi por isso que disse sim. O resultado foi que tudo ficou ainda mais estranho, e o clima agora está francamente desagradável. Tenho certeza de que nunca mais conseguirei conversar casualmente com a Kamada-kun. Sou péssimo, digo. Com certeza ele concorda. Sinto muito. Abaixa a cabeça. A Kamada-kun não diz nada. Estou olhando para baixo. Ele está com a mão esquerda dentro da calça do uniforme. Sua mão direita está cerrada com força, tremendo. Se eu disser, afinal, não vamos terminar, isso acalmaria a raiva dele? Mas eu não posso fazer isso. Então você terminou com a Kamada-kun? Eu? Pergunta Yaki. Respondi que foi exatamente isso que fiz. Coitado, diz Yaki. Azar para a Kamada-kun. Acho que ela quis dizer azar o seu. Mas vou me conter. Espero que você aprenda com isso e não faça isso de novo, Mi. As pessoas vão te culpar por isso. Ao responder sim, fiquei pensando porque Yaki acabaria guardando o ressentimento de mim por causa do que aconteceu com a Kamada-kun. Sempre que eu não entendia alguma coisa, eu perguntava para o papai. Eu nunca consultei muito a mamãe, e ainda não consulto. Pensando bem, a mamãe é parecida com a Yaki nesse sentido. Yaki geralmente é leve, sorridente e fácil de conversar. Mas às vezes ela pode ser cruel de repente. Palavras tão duras que chocam podem sair da boca dela sem aviso, e ela explode com alguém. Depois de um tempo, é como se ela nem se lembrasse do que disse e age como se nada tivesse acontecido. Houve muitas vezes em que uma pequena coisa que minha mãe disse sem querer, ou pelo menos, acho que ela não queria, me atingiu como uma facada no peito. Como uma faca de vidro me deixando com dor. Sempre que eu conversava com meu pai sobre isso, ele dizia, ela não tem mais intenções, e me dava um tapinha na cabeça. Ela simplesmente estava de mau humor, ou algo parecido. É o que eu sempre penso. Ela tem dias assim. Quando foi que papai e mamãe estavam brigando? Estou dizendo que não é justo você agir assim, gritou a mãe. Você não precisa gritar, eu consigo te ouvir perfeitamente bem. Eu sou sempre o vilão. Você pode não se importar com isso, mas eu não suporto. Você não é o vilão. Eu não acho que você seja mau. Se alguém aqui é mau, esse alguém sou eu. Você não pensa assim e você sabe disso. Eu acredito nisso. Então, o que há de errado com você? Estou te irritando. Se eu não fosse uma pessoa ruim, você não ficaria chateado. Comigo. Meu pai era uma pessoa tranquila. Estava sempre sorrindo, um pouco preocupado ou com aparência cansada e abatida. No dia em que papai morreu, mamãe sentou-se em um banco no hospital, com o rosto entre as mãos. Como vou conseguir continuar vivendo sem você? Sentei-me ao lado dela, acariciando as costas da minha mãe. Tinha certeza de que meu pai teria feito o mesmo.